A nossa história começa cerca de 10 anos antes da queda da Federação do Leste, que na verdade já estava indo de ladeira abaixo, e para tentar evitar o colapso, o protagonista precisava virar o patrono do reino. Só que ele jamais imaginou que essa situação iria ficar tão feia desse jeito, mas rapidamente a cena acaba mudando para um lugar muito chique, onde esse mesmo cara, antes um escravo remunerado que trabalhava absurdas 78 horas por semana, agora vivia como um nobre em um mundo de fantasia, achando até que aquela vida nova não era tão ruim assim. Mesmo assim, tava na cara que aquele maluco não tinha preparo nenhum pra isso, já que ele estava lendo um livro achando que estava entendendo tudo que estava ali. Só que o mordomo já via que aquele moleque era um cabaço inútil porque ele estava lendo o livro de cabeça pra baixo, revelando que no fim das contas ele era analfabeto naquele mundo, e sem poder especial nenhum, até que acaba sendo interrompido pelo aviso de que a refeição estava pronta, momento em que o garoto acaba se deparando com um banquete gigantesco. O cara poderia comer à vontade e ainda tinha empregadinhas ajudando o cara a tomar banho, deixando bem claro, né, que a vida do cara tava boa demais, e o moleque tava aproveitando isso sem peso na consciência, acreditando ser apenas um jovem mestre inútil e mimado de uma família de conde, achando também que esse era o melhor estilo de vida possível, mesmo sem saber exatamente onde que ele estava, até que a empregada pede pra ele dormir cedo, porque os outros jovens mestres iriam voltar, revelando serem Léo e Tônio Palácio, o que até estava soando estranho, pelo fato dele não reconhecer a sua própria família, só que nesse momento ele acabou entrando em choque, enfiando a cara na água e assustando todo mundo ao perceber que ele estava dentro de Psychedelia, que era um RPG de turnos que ele conhecia muito bem. E o problema era muito simples, já que não tinha como ele fugir do destino, já que quando os 5 grandes pecadores surgissem, fúria, ganância, preguiça, orgulho e obsessão, o reino, a nobreza e a cidade inteira começaria a ruir, incluindo a casa Palácio, onde Léo, o filho mais velho, viraria o rei das damas noturnas, e Tônio, o segundo filho, o rei dos consumíveis ilícitos, deixando claro que a família inteira deles era um bando de sem futuro, mas tudo isso fazia parte ainda de uma missão secundária, que era antes do evento principal do jogo, que envolvia investigar o reino de Asteria, e ironicamente, os Palácio eram os primeiros a serem atacados, o que acabou tirando a alegria rápido demais do nosso protagonista. Afinal, naquele momento, ele era Alan Palácio, praticamente condenado, deitado na cama como se estivesse morto e desejando voltar para sua vida antiga, até porque era bem melhor ser um escravo do trabalho do que morrer, já que para ele, viver 10 anos de luxo só pra morrer depois era pior do que meses de salário atrasado, ainda mais estando preso em um personagem tão fraco e inútil quanto aquele, até que no meio do desespero, ele percebe que saber o que vai acontecer no futuro o transformava muito, até porque isso basicamente o tornava um profeta entre aspas, e com isso acaba surgindo a ideia de mudar os eventos que levariam o mundo à ruína, decidindo então interferir diretamente nos 5 grandes pecadores para garantir uma vida tranquila, mas ele acreditava que os futuros pecadores ainda eram crianças, mas a cena acaba mudando para 2 meses depois, e ele estava sentado em uma mesa do escritório deixando a sua preguiça de lado, enquanto Ivan, seu cavaleiro, informava que os órfãos foram resgatados do suposto orfanato, que na verdade era um centro de testes humanos do leste, e que os cuidados das crianças ficaram com uma garota chamada de Yutia, algo que o próprio Alan acaba aprovando sem problemas, elogiando o trabalho de uma forma meio estranha, deixando o Ivan muito confuso, já que o antigo Alan era muito mais direto com as emoções, sem saber que agora outra pessoa ocupava aquele corpo. Enquanto o Ivan refletia, Alan se olhava no espelho achando que a nova postura tinha endurecido muito sua expressão, e Ivan, sempre honesto e leal por ser um personagem raro de Psychedelia, entendia por que a Yutia tinha sido escolhida, já que ela claramente não era uma criança comum, e era forte demais para alguém que deveria estar presa, e ele chegou até mesmo sugeri-la trazê-la para perto, algo que o Alan adia de propósito, pois tudo fazia parte do plano dele. A verdade é que Yutia Bludia era uma não-humana que havia feito contratos com entidades de outro mundo para obter poder, destinada a se tornar a fúria dos 5 grandes pecados e matar centenas de milhares de pessoas. Mas Alan acreditava que se ela crescesse em paz, talvez esse destino pudesse ser evitado. Então ele decide cuidar dessa bomba relógio com muita cautela, pedindo sigilo absoluto e investindo no orfanato e entregando uma carta para Ivan levar até ela, dizendo que isso era apenas para tranquilizar essa garota. Na realidade, a carta tinha frases do arquebispo feitas justamente para tentar acalmar a futura fúria dela, algo que no jogo sempre falhava e dava início à batalha, mas ela acreditava que ainda não era tarde demais, mesmo sabendo que entender a mente dos grandes pecadores era como lidar com lunáticos. E assim, a cena acaba terminando com Ivan entregando essa carta para Yutia, sentindo a mana absurda que estava emanando daquela garota, percebendo sua falta de emoções, enquanto ela questionava se ela a mantinha distante por não querê-la vê-la ao seu lado, deixando escapar só um pouquinho do poder que ela estava carregando. Ivan fica muito apavorado quando Yutia começa a liberar sua mana, algo que teoricamente era impossível naquele nível, já que ela nem deveria estar no reino da maestria ainda, e é por isso que
que ele logo lembra do jovem mestre, explicando que ainda não era hora disso, e surpreendentemente ela acaba entendendo na hora e se acalma. Isso acaba deixando o Ivan totalmente sem reação, já que ele estava pronto para puxar essa espada, mas não foi preciso, porque Yutia parecia até muito animada, abraçando a carta com muita expectativa. Enquanto isso, Alan, querendo esticar sua vida confortável de luxo, acaba sendo vencido pelo cansaço e resolve dormir um pouco quando a lua sobe. Mas depois disso a cena acaba mudando novamente, com Alan levando uma livrada na cabeça dentro da biblioteca enquanto ele estava procurando algum livro útil, quando o Ivan chega avisando que a segunda criança foi resgatada, o que acabou deixando o Alan muito preocupado se os cavaleiros tinham tratado ela direito. E o Ivan acaba confirmando, explicando que aquela criança veio de um mercado ilegal de escravos, até que uma explosão gigantesca acaba interrompendo tudo e as portas saem voando, revelando Tonio Palatio, o segundo filho do conde, já caindo em cima do Alan, questionando por que um analfabeto ousou segurar um livro daquele jeito. E ele começou a se apoiar com o cotovelo na cabeça do Alan, deixando ele completamente sem reação. E esse tal de Tonio era claramente um meio psicopata folgado demais. E ele queria uma resposta, mas Alan, sabendo que ele sempre arrumava confusão, decidiu não comprar briga e simplesmente sair da biblioteca, enquanto o Tonio se achava muito superior por isso. Até que do nada, uma faca acaba passando bem pertinho do rosto dele, cravando na parede, anunciando a chegada do Léo Palatio, o filho mais velho da família, reclamando do barulho e deixando o Tonio totalmente surpreso, com o Léo mandando os dois irem embora porque ele queria um dia tranquilo. E bem nessa hora, os dois irmãos mais velhos começaram a discutir. Um estava reclamando do outro por ter feito uma entrada muito chamativa, e o outro irmão estava acusando o cara de estar com cheiro de coisas ilícitas. E o Alan, se rastejando no chão, percebe que apesar da família dele sumirem muito rápido do jogo, eles eram absurdamente fortes, já que os dois irmãos estavam disputando o comando da casa, com o Léo sendo o rei das damas noturnas, uma figura enorme do submundo, enquanto o Tonio comandava um cartel gigantesco de produtos ilícitos, fazendo o Alan concluir que era melhor ele não se meter com nenhum deles, e simplesmente sair dali engateando como se fosse um bebê. Enquanto o Ivan estava ajeitando o cabelo do jovem mestre, os dois malucos estavam saindo na porrada lá no fundo, quebrando tudo. Mas depois disso, Alan acaba se jogando no sofá muito exausto, até porque ele nem se importava em ser um covarde fraco e inútil, ele só queria manter a sua vida de luxo, enquanto o Ivan percebe que o segundo irmão claramente não era normal, mas também começa a achar estranho como que alguém tão inútil conseguiu descobrir esquemas de escravidão e experimentos biológicos em outra região, concluindo que Alan deve ter se preparado muito para fazer isso, comentando como que ele poderia ser tão peculiar desse jeito, enquanto Alan sabia que a situação era muito mais grave do que parecia. O reino era formado por várias nações, com o reino de Kalian no centro, e a criança resgatada no mercado de escravos era ninguém menos que Makalian, o segundo chefe de Psychedelia. Um futuro deus seria moldado pelo sofrimento, vendido e abusado por onde ele passava, até ele acabar se tornando um dos 5 grandes pecados, o famoso pecado da preguiça, que no futuro destruiria o reino de uma forma muito cruel, o que acabou assustando vários jogadores por mostrar o quão brutal era aquele jogo, já que apesar do apelido, Makalian trabalhou duro para se vingar de tudo que ele sofreu. E pensar em tudo isso fez o Alan tremer muito, então ele decide tratar o garoto com o máximo de cuidado possível, deixando claro que ainda não era o momento e por isso enviou ele por orfanato, enquanto Ivan estava ligando todos os pontos e pergunta se a carta enviada para Yutia também tinha a ver com aquela segunda criança, o que o Alan acaba confirmando, explicando que pediu para ela cuidar do garoto doente, confiando nela para fazer tudo isso. Mas nessa hora a cena acaba mudando para Yutia, que ao ver o Makalian percebe imediatamente que ele estava quebrado por dentro, se perguntando se aquilo poderia ser obra do Cabra Negra, o famoso Black Goat, mas ela acabou concluindo que a Lua o havia escolhido, parabenizando ele, incentivando ele a liberar todo o potencial que aquele garoto tinha, mas também ser leal e obedecer para conquistar sua vingança, decidindo então responder Alan com uma saudação bem simples. Mas a cena volta para a biblioteca e Alan procurava informações sobre o terceiro, quando Ivan acaba chegando desesperado, avisando que tinha um problemão, revelando que Tonio simplesmente havia morrido, algo demais até para Alan processar, levando direto ao velório, onde jovens senhoras choravam ao lado de um homem barbudo. Todos acabaram dizendo que foi uma queda acidental, mas Alan não acreditava nisso nem ferrando, já que no jogo, Léo havia matado o próprio irmão, enquanto agora Léo parecia apenas alguém que deu muita sorte, sem nem tentar disfarçar. Mesmo assim, Alan sabia que ainda tinha muitos problemas para resolver, mas em um ano depois, a sucessão acabou se estabilizando, com Léo assumindo o controle do cartel e trazendo uma falsa sensação de paz ao condado, enquanto Alan mantinha contato constante com Yutia por cartas, criando assim uma amizade à distância, achando que pelas mensagens as crianças estavam crescendo muito bem, feliz ao ver mais patrocinadores ajudando o orfanato. E nesse clima aparentemente tranquilo, Ivan acaba chegando avisando que uma guilda de informações encontrou uma pista muito importante, deixando Alan aliviado por acreditar que
finalmente tinha acabado de achar algo sobre o terceiro chefe. Mas essa calmaria dura por muito pouco tempo, pois a cena corta rapidamente para sangue voando por todos os lados e uma biqueira chamada de Margot, deixando bem claro que aquela paz era só uma ilusão mesmo. Dois caras chegavam achando que Léo era um sujeito gente boa, já que estavam ganhando recompensas muito altas. Mas tudo acaba mudando quando eles se deparam com vários corpos espalhados pelo chão, até que um deles começa a gritar desesperado ao perceber que a própria mão estava se mexendo sozinha, puxando a faca contra si mesmo, e em poucos instantes todo mundo ali acaba morto, enquanto Yuchi e Macallian, encapuzados, observavam friamente tudo isso, sendo eles os responsáveis por toda aquela carnificina. A Yuchia claramente muito satisfeita com o resultado do Macallian, enquanto ele apenas questionava o motivo de tudo aquilo, perguntando se ela queria saber se ele sentia dó deles. Mas Macallian deixa claro que não sentia absolutamente nada, já que aquelas pessoas mataram outras para fabricar produtos ilícitos e aquilo não tinha relação direta nenhuma com a sua vingança. Mas a Yuchi acaba explicando que aquilo era só uma etapa para preparar o terreno para a chegada de alguém muito importante, pois o lugar precisava estar limpo e tudo deveria seguir exatamente como a vontade dessa pessoa, fazendo Macallian apenas obedecer ela, enquanto Yuchi ainda revelava que eles eram a lua índigo, destinada a serem a espada. Só que mais um ano acaba se passando e Alan já estava trocando cartas com Yuchi há 2 anos, quando Ivan, completamente acabado, sai à procura dele e acaba caindo no chão ao encontrá-lo, avisando que o resto das forças havia voltado e que o quinto também tinha sido enviado para o orfanato, deixando Alan muito feliz ao perceber que nesse tempo conseguiram salvar todos os pecados restantes. E preocupado com seu cavaleiro, ele começou a alimentá-lo, enquanto Ivan achava que seu jovem mestre era malandro demais. O maior problema tinha sido o terceiro pecado, a ganância, mas Ivan trabalhou tão bem que tudo acabou dando certo, algo que Alan só sabia avaliar direito porque conhecia muito bem aquele jogo inteiro, chegando até brincar jogando docinhos para o alto enquanto Ivan pegava como se fosse um cachorro e acaba pedindo para ele descansar um pouco. E mesmo quando Ivan pergunta se ele não estava feliz, Alan acaba confirmando, apesar do sorriso horrível dele não convencer absolutamente ninguém, até ele mesmo deitar na grama, surpreso com o quanto tudo estava dando certo para ele. Em Psychedelia, os 5 pecados nasceram daquele jeito por causa dos passados horríveis que eles tiveram, e mesmo salvando eles antes dos eventos traumáticos, todas as chances sempre foram muito mínimas. Então Ala ainda se preocupava muito com o futuro do reino, perguntando sobre o orfanato, recebendo do Ivan uma carta junto da notícia de que as crianças, que antes até pareciam bonecas quebradas, agora estavam cheias de vida, o que fez o Alan perceber que talvez nem precisassem mais de cuidadores separados, já que Yuchi tinha feito um trabalho muito melhor do que o esperado. Mesmo assim, Alan não queria conhecer as crianças tão cedo, apesar dele reconhecer que esse seria realmente o certo a se fazer, pois elas carregavam personalidades que o deixavam bem desconfortável. E tudo isso foi resultado da forma bruta como os pecados foram moldados, decidindo que só iria encontrá-las depois de 5 anos, além de precisar ficar mais forte para se proteger daquele mundo perigoso. Aproveitando também que seu corpo era muito bom para treinamento, mesmo sem talento de magia. Mas nesse meio tempo, Ivan acaba comentando sobre a Lua Azul, que era uma organização que caçava criminosos, algo que Alan achava ótimo, mas acreditava que não duraria muito tempo, até descobrir que eles também matavam nobres, o que fez o Alan se sentir pequeno e pedir para Ivan dormir no mesmo quarto que ele, mostrando mais uma vez que o maluco é covarde demais. Mas a cena muda para Yuchia, que estava ouvindo os relatórios perguntando sobre o norte, onde uma criatura meio animal confirma ter arrancado a cabeça de todos os comerciantes de escravos, revelando-se como Seorang, o pecado do orgulho, enquanto Hine, a ganância, diz que os corpos foram queimados, e Radan, a obsessão, conta que exterminou centros ilegais de testes humanos no sul, e acabou picotando completamente Avalon, o que acabou deixando Yuchia muito satisfeita por tudo estar seguindo como a vontade daquela pessoa, revelando que os próprios pecados eram uma organização secreta chamada de Lua Azul. Mas Macallian acaba avisando sobre um certo problema, explicando que acabou encontrando no sul uma ordem escrita pelo filho mais velho da família do conde, que aparentemente estava de olho na grandeza deles. Yuchia, muito surpresa, analisava o papel que ordenava a morte do filho do conde após a morte do próprio conde, e 2 anos depois, o pai de Alan, o conde Palatio, acaba morrendo oficialmente de insuficiência cardíaca, mas na verdade foi overdose, já que o velho abusava de tudo que era possível e vivia realmente como se fosse um rei, enquanto surgem as notícias que a Lua Azul atacou novamente, fazendo Léo finalmente prestar atenção neles. E com a morte do conde passando quase em silêncio, Ivan pergunta o que o Alan pretendia fazer, até que acaba percebendo que ele na verdade estava arrumando as malas, dizendo que eles precisavam fugir, sem Ivan perceber por que ele simplesmente estava metendo o pé. Mas Alan acaba explicando que eles não estavam fugindo totalmente, apenas descendo para uma região mais tranquila, digamos assim, indo para Rodmill, que era uma cidade pequena ao sul de Palatio. E enquanto a carruagem se afastava, Léo observava o
irmão partir na distância, sem saber exatamente o que pensar, até que a cena acaba mudando pra Alan já em Rodmill, fritando ovos com pão em uma cozinha bem simples, enquanto Ivan trazia um pouco de geleia, mostrando que a vida ali era bem mais modesta. Mas 3 dias depois, o Alan acaba voltando, ainda muito assustado por estar no funeral do seu próprio irmão, sem conseguir entender como tudo isso aconteceu tão rápido desse jeito, descobrindo que Léo havia levado uma facada direta no seu coração, algo brutal demais, fazendo o Alan querer saber quem tinha feito isso. Mas quando ele tentava perguntar aos subordinados, todos ficaram aterrorizados, pedindo desculpas só de olhar pra ele, o que acabou deixando o Alan completamente confuso, já que ele não tinha percebido que agora ele era o chefão daquela casa. Em resumo, ele era o centro de todo medo daquele local. Mas o Ivan acaba chegando dizendo algo muito estranho, que nem o Alan chegou a compreender direito. Mas pouco tempo depois que o Alan partiu para Rodmill, a cena acabou voltando para a carruagem, com o Ivan sugerindo que eles fossem para uma cidade maior de verdade. Mas Alan se recusava na mesma hora, decidida a ficar em Rodmill, salvar os 5 grandes pecados do destino trágico e também impedir a ruína do mundo, explicando que Rodmill não fazia parte da história principal e que um nobre como ele poderia viver ali tranquilamente, sem chamar atenção e mesmo sem fazer nada, dizendo que tudo ali tinha um ótimo motivo, embora Ivan não acreditasse totalmente nessa conversa. Enquanto isso, Léo observava tudo isso de longe, ficando em dúvida se ele deveria matar ou não o Alan, lembrando que antes planejava envenená-lo quando o pai morresse, mas agora não via mais razão de fazer isso, já que Alan tinha ido embora. Mas mesmo assim, acabou mandando um subordinado chamado de Alman seguir a carruagem, até Alman questionar se a ordem era para matar o seu irmão mais novo, algo que acabou surpreendendo muito Léo, já que Alman nunca questionava suas ordens, e isso acabou criando um clima bem estranho entre os dois, quando Léo apenas mandava Alman fazer seu trabalho, e foi nesse exato momento em que ele acabou levando uma facada no coração, sem conseguir acreditar naquela traição, enquanto Alman revelava que aquilo foi muito divertido, mostrando sua verdadeira identidade como Radan, explicando nos últimos momentos de Léo que eles agem conforme os ensinamentos da Lua Vermelha, e que a Lua Azul era apenas a espada de Alan, sendo natural agir de acordo com a vontade dele, recusando permitir qualquer ameaça à Grande Lua, dizendo que agia por conta própria, esperando 2 anos por aquele momento, garantindo que Avalon desapareceria junto com Léo. Depois disso, a cena acaba cortando pra Alan acordando extremamente feliz em Rodmill, como se tivesse vivido um sonho perfeito, achando que aquele lugar era uma bênção, vivendo dias tranquilos, acordando quando ele queria, comendo muito bem e aproveitando a vida como um verdadeiro nobre preguiçoso e inútil, até Ivan aparecer com uma carta, e no momento em que o Alan lê, até a manteiga acaba caindo da mão dele, ao descobrir que precisava voltar pra mansão porque o irmão bandido dele tinha morrido, acabando completamente com as férias dele. Mas de volta à mansão Palácio, Alan percebe que todos estão tremendo ao redor, sem entender absolutamente nada, até Ivan perguntar quando exatamente ele tinha virado o líder das sombras, explicando que Léo foi assassinado e que Alan tinha um álibi muito perfeito, deixando ele totalmente em choque, dizendo que Avalon tinha sido eliminada e agora ninguém poderia incomodá-lo, fazendo Alan um novo líder das sombras do condado e ainda suspeito de mandar matar o próprio irmão, enquanto Ivan parecia muito satisfeito com isso, algo que o Alan não conseguia compreender, tentando entender quando foi que tudo isso saiu do controle. Alan percebe que nenhuma organização comum seria capaz de matar o Léo tão rapidamente assim, lembrando da organização que caçava outras organizações. Com isso, Ivan acaba confirmando ser a Lua Azul, embora ele explicasse que oficialmente ela não parecia estar envolvida, já que costumava deixar marcas nos corpos, enquanto os membros da Avalon tinham sido mortos por espadas, e o Ivan acreditava que com certeza o caos estava solta, e o Alan começou a tremer por perceber que agora ele era o alvo, mesmo achando muito estranho essa Lua Azul ser tão ativa assim, e nem sequer aparecer na história original do jogo. Então a cena acaba mutando pra Yutia perguntando se algum rastro foi deixado, com Rini e Sirang confirmando que não, enquanto Macaulay informava que 486 soldados de Avalon foram eliminados, e Radan reforça que tudo foi completamente cortado, deixando a Yutia satisfeita ao ver que Avalon, uma organização gigantesca que dominava o reino Asteria, virou pó em apenas 5 dias, embora Radan não estivesse totalmente satisfeito com isso, mostrando documentos ligando nobres ao caso, com destaque para o Ducado de Altia, que aparentemente estava profundamente envolvido, fazendo Yutia entender o próximo passo, enquanto Radan se oferecia para resolver tudo isso sem deixar rastros, e Rini acaba confirmando a veracidade das informações. Macallian comentava que todas as guildas agiam da mesma forma, chamando isso de Espada do Inferno, e Rini perguntando se ainda precisavam continuar acompanhando os movimentos. E Yutia confirmava que sim, deixando claro que aquela pessoa era a quem se referia, ou seja, Alan não podia saber de nada, porque aquelas crianças eram o próprio demônio encarnado. E enquanto Macallian tentava explicar que a família do Alan tinha ameaçado ele,
dele, e o Tia simplesmente acaba cortando o assunto, reforçando que eles eram apenas as espadas, e as espadas não pensam, mas também não questiona e não escolhe, devendo apenas seguir ordens. Enquanto ela, completamente fora da casinha com um olhar de psicopata, insistia que todos eles deveriam obedecer cegamente o Alan, pois ele sabia de tudo e nunca poderia ser decepcionado. McCallion ficou muito confuso, sem entender por que Yutia demonstrava tanta ansiedade só de imaginar que alguém pudesse descobrir o que eles eram de verdade, já que ela era forte demais para ficar se escondendo desse jeito. Mas no fim, ele apenas aceitava e declarava que faria tudo pela Grande Lua, e então a cena acaba mudando para Alan, completamente exausto, e ele estava cercado de papéis espalhados pela mesa, lidando com um mês inteiro de burocracia acumulada depois do funeral, e também estava ocupado demais para viver como ele queria, reclamando internamente porque ele só desejava sair para comer. Ele também queria ir para festas e viver uma vida de nobre bem inútil, já que esse teoricamente sempre foi o sonho dele. Mas para Alan, tudo aquilo era muito estranho, porque ele tinha feito inimigos e a morte de Léo deveria acontecer só dali 6 anos. Mas como o padrão do jogo tinha mudado, toda a responsabilidade caiu nas costas do herdeiro, com os subordinados entrando o tempo todo trazendo ainda mais papeladas para ele, enquanto ele já estava completamente esgotado e numa preguiça absurda, querendo que todo mundo sumisse da frente dele, o que fazia geral morrer de medo achando que ele estava muito furioso. E eles estavam trabalhando como condenados para não irritar de jeito nenhum o Alan, vai que eles tivessem o mesmo final que os irmãos dele, né? Foi então que Alan percebeu que todos estavam se esforçando não por respeito, mas sim por medo, já que eles acreditavam que ele tinha mandado matar seu próprio irmão, quando na verdade ele só queria que as coisas funcionassem sozinhas, sem precisar se envolver. Até o Ivan mexer com fogo, comentando que estava muito surpreso com o fato do Alan querer ir ao baile. E pouco tempo depois, a cena já acaba mostrando o Alan todo arrumado, com uma capa estilosa e o Ivan logo atrás, chegando a um baile de aristocracia do sul do reino, algo muito importante para criar alianças. Mesmo que Alan já tivesse se arrependido antes mesmo de começar, de tão cansado que ele estava, aquele baile reunia nobres muito importantes, e como futuro conde, Alan precisava fazer contatos para garantir um futuro bem pacífico. Só que bastava ele se aproximar que todo mundo saía correndo, como se estivessem vendo uma assombração bem na frente deles. Ninguém queria ficar perto dele, deixando o Ivan quase rindo daquela situação, enquanto Alan já estava esperando por isso. Apenas dizia que se encontrariam depois, achando que era desprezado por ser de uma origem bem inferior, já que a família Palate atual só tinha ladrão, diferente do bisavô. Mas mesmo assim, ele resolve mostrar sua suposta habilidade social treinada em segredo. O problema é que Alan era péssimo nisso, pegando uma taça de vinho e elogiando o aroma para uma mulher de uma forma completamente esquisita. O cara tava literalmente parecendo um tarado psicopata, fazendo a mulher ficar tão aterrorizada que ela saiu correndo prometendo que pediria ao pai dela para mandar algumas garrafas para ele, e era algo que o Alan nem queria. Mas claro, como tudo na vida, acabou virando boato falando que ele estava coagindo aquela mulher, ganhando o apelido carinhoso de Palácio, o Mendigo, enquanto Ivan quase morria de rir e o Alan preferia acreditar que ela só era tímida. Depois disso, enquanto Ivan listava as compras feitas, Alan ficava completamente depressivo, percebendo que mesmo que ele tenha estudado vinho, sua reputação já estava completamente destruída, com o Palácio ficando famoso por vários motivos errados, e naquele recinto todo mundo estava evitando ele, até ele decidir tomar um ar lá na sacada, onde uma ruivinha tranquila acaba chamando a atenção ao beber vinho, e logo a cena acaba mostrando o Alan sozinho, deprimido, olhando para o céu e tentando entender como tudo aquilo tinha dado tão errado assim. E aí que acaba surgindo uma garota pedindo para conversar com ele, o que acabou surpreendendo muito o Alan, que só percebe quando olha para baixo e vê que ela era bem baixinha, e ela acaba se apresentando como Loria, filha do Duque Altia, o que fazia sentido, já que a família Altia era uma das principais famílias que atuavam nas sombras, e eles eram conhecidos como os encrenqueiros do norte, deixando claro que ela não era nada comum, embora Alan não lembrasse dela no jogo, concluindo que ela provavelmente não iria sobreviver na história original do jogo. Loria foi direta e pede ajuda, dizendo que seria assassinada em breve, explicando que ela foi criada como filha da amante do Duque, protegida até a saúde do seu pai piorar. Foi nesse momento que suas irmãs mais velhas passaram a querer matá-la, e estava acreditando que poderia sobreviver usando o poder de Alan. Mas ele acaba recusando na mesma hora, mesmo quando ela oferece metade da sua própria fortuna. Mas o Alan acaba virando as costas, dizendo que não poderia nem sequer garantir a sua própria segurança, muito menos a dela, deixando bem claro que ele não era o monstro que os rumores descreviam. Mesmo assim, ao ver a Loria triste, Alan acaba suspirando, desejando boa sorte à garota e esperando que ela encontrasse um aliado muito forte, assumindo que ele era só um merda que não ajudaria ninguém, sem saber que Rini e McCallion estavam no baile e tinham visto aquela garota se aproximar do queridinho deles, com Rini decidindo não matá-la para não ter ligação com Avalon, enquanto McCallion achava aquilo tudo muito
simples, já que o resto da família Altia precisava morrer pelas mãos deles, desde que desbloqueassem qualquer informação para que nada disso chegasse até Alan. Nisso tudo, Alan ia percebendo que realmente parecia que ele tinha algum tipo de repelente de pessoas, até que simplesmente do nada, uma ruiva acaba chegando e dando oi pra ele, o que acabou deixando ele muito ansioso porque finalmente ele vai conseguir socializar com alguém. Ele então acaba respondendo o oi dela todo meio travado, enquanto ela se aproximava e cobria o rosto dela com um leque, e pra Alan aquilo fazia ela parecer mais um personagem estranho que vivia nas sombras, o que só reforçava a ideia dele de que qualquer pessoa que se aproximasse dele deveria ter algum problema. Mesmo assim, ele cumprimentava ela direito e chamava pelo nome de Zenônia, o que acabou fazendo a garota ficar surpresa por ele saber quem era ela. Logo depois, Alan deixava claro que ela era bem famosa, explicando que no reino de Asteria existiam 3 grandes casas do submundo, Altia no norte, Palatio no leste e Zenônia no oeste, dizendo que enquanto Altia e Palatio era mais como se fossem gangues grandes, Zenônia já funcionava quase como se fosse um sindicato criminal inteiro, o que acabou pegando a ruivinha totalmente de surpresa porque ela não esperava que fosse assim tão conhecido, já que ela era Kalia Zenônia, a filha mais velha do conde Zenônia. Enquanto isso, Alan já pensava que se envolver com ela era um problema muito grande, porque tudo que ele queria era boas conexões para viver de boa, sem dor de cabeça. Mesmo assim, o idiota não se segurava e elogiava ela, chamando ela de maravilhosa, o que deixava Kalia bem grata e interessada nele, dizendo que gostaria de conversar um pouquinho melhor com ele, mostrando que ela era uma jogadora nata, filha, a mina era atacante de verdade, enquanto Alan tentava manter a sua postura mínima e dizia que até gostaria, mas que tinha muitos olhos por ali, quando na real ele só queria que ela deixasse ele em paz logo. Kalia achava ele extremamente igual aos rumores e ficava muito animada pra vê-lo de novo, enquanto Alan não entendia absolutamente nada do que tinha acabado de acontecer ali. Mas depois disso, Kalia simplesmente dava as costas e ia embora, o que acabou deixando o Alan completamente perdido, enquanto Riney via tudo isso de longe junto com Macallian, que estavam comentando que o problema agora, na verdade, era outro, porque tinha alguma coisa de olho na Grande Lua, o que significava que eles estavam sendo seguidos. E como não tinha ordens novas, a Lua Azul só iria continuar observando e eliminar todo mundo que fosse preciso. Logo depois, a cena acaba mudando para Ivan, que perguntava para o jovem mestre se eles realmente estavam indo para o lugar certo, porque o tal desfiladeiro que o Alan procurava não parecia existir. E o próprio Ivan já estava meio cagado, porque mesmo sendo meio-dia, o lugar era muito escuro, enquanto o Alan estava muito animado porque tinha certeza que finalmente tinha achado o lugar certo, entrando no desfiladeiro junto com o cavaleiro, acreditando que dessa vez não tinha como errar, já que no jogo era muito fácil para achar, e a razão do Alan ter vindo pro sul era o labirinto dos sussurros, onde se resolvesse o enigma das 8 salas, ganhava um artefato muito poderoso, e mesmo ele sendo muito burro, o Alan às vezes tinha alguns lapsos de clareza, e tinha memorizado todas as rotas e desafios de tanto repetir aquele jogo, mas ver aquilo pessoalmente era muito diferente. O lugar era muito brilhante e parecia até mesmo artificial, como se alguém tivesse construído tudo aquilo, e Ivan estranhava como Alan conhecia aquele lugar tão bem desse jeito, ficando ainda mais desconfiado quando disse que já tinha vindo ali antes. E foi nesse momento que o Alan percebeu que ele tinha falado demais, dizendo que era apenas zoeiro o que ele tinha dito, mas que ele tinha seus métodos, só pedindo pra eles entrarem logo antes que ele se complique ainda mais. Mesmo o Ivan avisando que o desfiladeiro estava cheio de dragões e que se eles errassem um enigma, poderiam ser esmagados, já que até gigantes matavam coisas ali dentro. Mesmo assim, o Alan continuava muito tranquilo, coisa que o Ivan não conseguia entender mesmo depois de anos servindo ele, enquanto o Ivan pensava como aquele cara sabia de tudo sem nem mesmo ter saído da mansão. O Alan já estava indo lá ativando o mecanismo, a porta acaba se abrindo e ele sentiu um alívio absurdo, encontrando um monte de tesouros espalhados, mas ignorando tudo porque ele só queria um anel específico, dizendo que pegar qualquer outra coisa ali só ia dar merda, e assim ele finalmente acaba pegando o juramento da restrição, enquanto o Ivan, que devia proteger ele, praticamente estava em pânico, mas o Alan fala que ele poderia ficar um pouco calmo. Seguindo a rota que ele sabia de cabeça, Ivan avisava que tinha vários golems desconhecidos por ali, o que era um problema enorme para eles naquele momento, mas mesmo assim ele sentia que precisava proteger o jovem mestre, enquanto Alan dizia que estava de boa e queria resolver isso também, mesmo quando aparecia 4 golems gigantescos, e Ivan falava que magia de segundo nível não ia dar conta disso, e é nesse momento que Alan acaba ativando o juramento da restrição, fazendo o tempo dar uma travada enquanto o anel pedia 2 restrições, algo que no jogo aparecia como se fosse um menu, mas ali estava vindo como se fosse uma voz de verdade falando com ele. Como primeira restrição, Alan diz que vai usar sinais de mão da Babilônia para lançar magia, querendo distorcer ainda mais as leis daquele mundo, e o anel acaba aceitando na mesma hora. E como segunda restrição, ele fala que ia usar a língua de Babilônia quando conjurasse seu feitiço,
feitiço, querendo ainda muito mais poder. Só que o anel demorou muito pra responder ele, o que acabou deixando o Alan muito confuso achando que tinha feito merda, até que de repente o juramento finalmente aceita, agradecendo a Ala e herdava uma vontade que ele não fazia a menor ideia do que significava, e nessa hora o anel é simplesmente absorvido, o que acabou deixando ele muito surpreso, mas de qualquer forma aquela restrição parecia que tinha funcionado, e nisso o tempo voltou ao normal e Ivan estava gritando muito desesperado, falando que magia de segundo nível não ia dar conta daquilo, enquanto o Alan ficava parado ali bem tranquilamente, sem pressa nenhuma, logo começando a formar uma energia na sua mão, criando uma esfera de relâmpago que deveria ser grande e brilhante, mas que agora era muito minúscula, mesmo ele usando toda a mana que ele tinha naquele momento, e ainda assim, aquele parecia ser o limite dele, algo que ele meio que já sabia teoricamente. Mesmo assim, ele não via motivo melhor para testar aquilo, e com vários goblins na frente dele, ele queria saber o que de verdade ele tinha ganhado com aquelas restrições, e então ele começou a fazer os símbolos com as mãos, refração, repulsão, luz índigo e linha de difração, e aquilo gerava uma energia absurda que atingia todos os golems ao mesmo tempo, deixando o Ivan completamente impressionado com o que tinha acabado de acontecer na frente dele, enquanto os golems iam caindo um por um, se despedaçando em vários fragmentos de pedra espalhados pelo chão, e o Caolho só queria entender que merda tinha acontecido ali, enquanto o Alan seguia bem tranquilo. Nisso, o Ivan acaba perguntando se o patrão dele por acaso estava escondendo a força dele, o que o Alan acaba negando na mesma hora. Então o Ivan deixava claro que 15 anos como mercenário, ele nunca tinha visto nada parecido, perguntando se ele realmente só estava no segundo círculo mágico, e o Alan acaba confirmando, mas no fundo, nem ele mesmo entendia direito aquilo, porque no jogo não funcionava nem um pouco daquele jeito, já que o sistema de combate de Psychedelia funcionava por turnos, usando encantamentos ou sinais. Dessa vez, ele tinha usado uma magia de raio de cadeia, com 4 encantamentos e sinais de mão, dando um total de 5 turnos, sendo um feitiço muito forte de trovão, mas o detalhe era que, por causa das restrições, ele agora era obrigado a usar os sinais e encantamentos em qualquer magia, e era exatamente por isso que o feitiço tinha ficado muito mais forte. Mesmo assim, matando tudo com um único ataque estando no círculo 2 deixava o Alan muito surpreso, mas depois que eles saíram dali, Ivan só sentava muito exausto, tentando entender como diabos aquilo poderia existir. Foi aí que o Alan acabou lembrando que o Labirinto dos Sussurros tinha outro nome, lembrando que o local e o tutorial tinham sido postados no site da comunidade, onde o pessoal chamava de Labirinto de Palaon. Então ele comentava com Ivan que quem criou aquele lugar na verdade foi um cara chamado de Palaon. O cavaleiro não entendia nada do que aquele maluco tava falando, então o Alan preferia fingir que ele não disse nada e só observava que já estava na hora deles voltarem, dizendo que tinha algo que queria que o Ivan fizesse, deixando ele ainda mais confuso. Alan lembrava que no jogo, se escolhesse um sinal de mão compatível com o atributo de magia, o poder aumentava muito e se o encantamento fosse certo, dava pra fortalecer ainda mais aquele ataque. Só que diferente do jogo onde só mudava os números, ali o feitiço mudava de forma a cada encantamento, então ele achava que aquilo tinha a ver com o controle da mana dele, decidindo que ele iria testar melhor isso depois que ele recuperasse sua mana, aliviado por tudo ter dado certo, e assim ele seguir até a carruagem. Enquanto isso, a Lua Azul estava observando tudo, com Rini agindo praticamente como se fosse um cão de guarda, entrando rapidamente no desfiladeiro e percebendo que aquele lugar era da Era dos Deuses Esquecidos, com escrituras do Império Alanef, até que de repente ela acaba vendo algumas coisas gravadas na parede, lembrando que aquele foi quem parou a invasão das Coisas Pretas e derrotou Al Akulaka, o imperador brilhante chamado de Palaon, e Rini sabia disso porque nasceu com a biblioteca ancestral, depois de ser convocada para uma missão maior, e ela lembrava de Alan dizendo por Caolho que foi Palaon que criou aquele lugar, e já sabia que Alan era especial, já que a Rainha Sangrenta o seguia, algo que só alguém muito importante teria na história, mas ela não esperava que a Grande Lua, se referindo a Alan, fosse amigo de Palaon, e o que mais estava incomodando era que a frase que Alan tinha sussurrado enquanto usava a habilidade nem existia na biblioteca ancestral, fazendo ela querer saber quem realmente aquele cara era, mesmo achando que a Lua Vermelha talvez estivesse certa, o que acabou deixando a Rini meio envergonhada por só seguir ordens sem questionar. Nesse momento ela via Makalin ali e perguntava o que ele estava fazendo, achando que ele estava coletando informações, mas ele acaba negando e avisava que o escuro estava morto, com a cabeça torcida no ar, e mesmo assim, Rini sabia que precisava relatar aquilo, então os dois acabam saindo da floresta. Depois disso, a cena acaba mudando para o condado de Zenônia, onde Kalia percebia que Alan não era só um rumor, ele era frio, calculista, com olhos que parecia até mesmo um abismo, e ela não esperava que fosse tão famosa daquele jeito, mesmo sabendo que o condado de Zenônia era muito forte. O que não saía da cabeça dela era o fato de Alan ter chamado ela de famosa, mesmo ela não tendo participado de evento social nenhum, e embora o pai dela estivesse oficialmente no comando, a verdade era que Kalia tinha feito ele de marionete e era a verdadeira líder daquela casa,
dela, e a única coisa que ela queria saber era como Alan tinha descoberto isso, já que ele sabia que tinha olhos observando e ele até percebeu que ela mesma estava de olho nele, até que um subordinado acaba chegando muito desesperado, chamando ela, e ao chegar no quarto eles encontraram um homem morto. O subordinado acaba explicando que como o selo não foi ativado, o morto não revelou segredo nenhum, e a Callie acaba percebendo que o culpado tinha levado o corpo ali de propósito, achando que talvez tivesse sido o próprio Alan que tivesse feito isso, já que ele conseguiu ver a maior fraqueza dela no primeiro encontro. Só que na verdade o Prota tava bem tranquilão, roncando lá do lado do Ivan, e a cena acaba indo pra propriedade do Cal de Altia, onde Loria observava tudo de longe e ficava cada vez mais convencida de que Alan não era um cara comum. Na cabeça dela, ele com certeza era alguém do submundo, já que ele tinha literalmente o mesmo olhar do pai, o tipo de pessoa que não se faz de inimigo, e por isso ela via nele a última esperança, já que ele jamais aceitaria um acordo que saísse perdendo, ainda mais depois que tudo tinha sido tomado dela pelos próprios irmãos, sem bem, sem poder e vivendo na piedade do pai dela, completamente perdida, até o momento em que duas empregadas acabam surgindo do nada em desespero para falar com ela. As duas contavam que Perrine e Kang estavam mortos, o que acabou deixando a Loria muito em choque, porque não fazia sentido algum elas terem ido para o outro mundo, então ela perguntava de Timalia e Marianne, apenas para descobrir que elas também estavam mortas. E é aí que tudo fica ainda mais confuso, porque Radan tinha feito uma limpeza total, e ele não tinha deixado rastros nenhum. Até Loria lembrava do momento em que Ala, antes de ir embora, tinha desejado boa sorte dizendo que coisas boas poderiam acontecer. E no fim, quem realmente controlou tudo na mansão foi o Conde Alan, que escondeu as garras e esperou o momento certo para atacar. E naquele instante, Loria finalmente entendia o significado daquelas palavras, porque assim como ele, ela também tinha se tornado a única sucessora da família, suspirando fundo, sem saber que tipo de demônio tinha acabado de envolver na própria vida, mas consciente também que não dava mais para voltar atrás, preferindo seguir em frente sem imaginar o destino de quem traía Alan. No fim das contas, aqueles moleques fizeram todo o trabalho sujo e a culpa caiu bem nas costas do Alan. E 2 meses depois, um homem parecia dizendo que vinha por ordem do Duque de Altia, o que acabou deixando o Alan muito confuso até ele perceber que tinha uma caixa e abrir bem na frente do caolho, revelando uma garrafa de vinho Cernance, caro demais, fazendo ele perceber que tinha sido a Loria que tinha mandado pra ele, sem ainda saber se ela tinha assumido a família por ser a única sobrevivente, o que acabou pesando na consciência dele por ele não ter ajudado ela antes. Quando ele acaba confirmando se o presente era realmente pra ele, o subordinado dizia que sim, e tudo isso era apenas a ordem do Duque. E nessa hora o Alan acabou levando um baque ao perceber que a Loria tinha se tornado a duquesa, enquanto a cena mudava pra ela, bem tranquila no seu escritório, se espreguiçando aliviada depois de assumir oficialmente o título após o funeral do seu pai, que morreu de doença, algo que ela nem podia sonhar em alcançar. A morte dos seus irmãos foram rápidas demais, mas a Loria não virou suspeita por ela ter álibi, além de sua organização secreta já ter sido destruída pelos seus próprios irmãos. Então, quando ela voltou à mansão, não tinha poder algum, jamais imaginando que Alan usaria isso para virar o jogo, recusando um acordo na frente dela e fazendo uma limpeza perfeita por trás. E foi tão bem feita que parecia ter previsto tudo isso, ao ponto de que ela nem contou a ele sobre o funeral do seu pai. Mesmo assim, Loria acreditava que Ala ainda precisava da família Altia em algum ponto do seu plano, porque mesmo reunindo todas as organizações subordinadas, ela ainda estava muito longe do poder dele. E diferente da família Palatio que cresceu só nos negócios, o verdadeiro trunfo dela era manipular a política nas sombras, concluindo que o nome de Altia ainda era muito útil para ele. Então ela decidiu manter o foco esperando o momento em que ele entraria em contato com ela, e torcendo para que tivesse gostado do presente. Mas depois disso, o subordinado da família Altia se despedia de Alan, enquanto ele ficou muito assustado por Loria ter sobrevivido e virado duquesa, e o Caolho não entendia por que o patrão estava tão assustado desse jeito. Mas Alan sentia que havia algo de errado, algo que não se encaixava. Alguns meses depois, 5 anos após o início da história original, o Caolho chamava Alan de jovem mestre, depois cogitava chamá-lo de conde, mas ele dizia que a cerimônia ainda não tinha acontecido, embora achasse justo já usar esse título, já que o ano tinha virado e mesmo nunca tendo planejado virar conde, tinha decidido tirar o máximo de proveito possível daquela situação. E logo em seguida, Ivan acaba entregando uma carta de Yutia, enquanto o Prota ainda estava perguntando sobre o assassino de Léo, ainda sem respostas além de uma guilda investigando isso. E o Ivan questionava qual era o objetivo real do seu patrão, já que na mente dele não parecia que ele queria vingança, com Alan deixando claro que todas as mudanças em relação ao jogo original eram culpa dele, e que estava se preparando para o inesperado. Ivan achava até engraçado o jeito dele falar, parecendo até um conde de verdade, enquanto Alan naquele momento estava lendo a carta de Yutia, que dizia estar focado 100% nos hobbies. Macallan ficou profissional no ventriloquismo. Sir Rang só queria brincar
celular e Rini lendo enquanto fazia as outras coisas. E Radan naquele momento estava curtindo muito jardinagem, e aquela troca de cartas já tinha virado uma coisa da rotina dele, aquecendo um pouquinho o coração de Alan, que mesmo sem conhecer os moleques pessoalmente, sentia que eles estavam crescendo muito bem. Mal sabia ele o que os moleques estavam aprontando. Foi então que ele percebeu que não sabia nem a idade deles, perguntando a Ivan, que achava muito estranho esse papo, mas dizia que eles já deveriam estar prontos para entrar na sociedade, mais ou menos naquela idade, o que deixava o Alan chocado ao imaginar receber gratidão dos 5 grandes pecados por ter cuidado deles, pensando que talvez fosse a hora exata de deixá-los livres, enquanto Ivan não entendia nada, achando que Alan tinha reunido todos justamente por estarem feridos, e o Alan acaba explicando ao Ivan que não fazia sentido nenhum manter aqueles moleques presos, e eles cresceram bem e tinham direito de decidir o próprio futuro, afinal ele cuidou deles justamente para que eles não virassem 5 pecados, já que em cada luta contra um chefe, o jogo sempre mostrava um esboço do destino de cada um deles, com Yutia tendo talento para crença, Makalian para a espada, Rini para os estudos, Seorang para o combate e Radan para o caminho do apóstolo. Na cabeça de Alan, se eles usassem esses talentos da forma certa, todos com certeza viveriam muito bem. E enquanto ele estava pensando nisso, ele acaba derrubando algumas coisas na mesa, chegando à conclusão de que poderia preparar um presente bem legal para eles, até que o sol começa a se pôr e ele gritava por finalmente terminar tudo isso, acordando Ivan na mesma hora, que tinha dormido tão bem que até babou, pegando as cartas e avisando que logo ele voltaria, enquanto Alan esperava que no futuro pudesse ganhar algo quando aqueles moleques crescerem. Ele queria que as crianças lessem as cartas, saíssem pelo mundo e se aventurassem. E então nesse exato momento a cena acabou mudando para Yutia, avisando o grupo que novas ordens chegaram, e era uma carta para cada um deles enviada por Alan, o que acabou pegando todo mundo ali de surpresa, com Yutia deixando claro que era algo sério e de alto nível, enquanto Seorang ficou muito animado só por ter a permissão de ler, mas depois que todos eles acabaram lendo, ficaram muito confusos, porque aquilo parecia mais uma conversa normal do que uma ordem direta. Depois da leitura, Makalian acaba revelando que ele tinha sido mandado para Kalimborn, que era a nação dos cavaleiros. Seorang foi mandado para Cologne, mesmo ele odiando desertos, e Radan foi mandado para Rachas, a cidade da diversão. Rini foi para Lartihania, a cidade do labirinto, e Yutia para o reino sagrado do Rosário, e todos eles estavam decididos a seguir o que estava escrito nas cartas, mesmo sem eles entender realmente o motivo disso, com Seorang comentando que Alan tinha prometido patrocinar eles, e Rini dizendo que ele também havia indicado onde estavam os presentes, e Radan curioso para conferir tudo isso. E nesse meio tempo, Yutia lembrava todo mundo ali que até o Alan falar primeiro, o nome da Lua Azul não deveria ser mencionado, algo completamente aleatório na cabeça dela, já que ela imaginava os 5 juntos no futuro, explicando também que Alan sempre disfarçava as ordens dele em conversas normais, mostrando primeiro uma carta de agradecimento e depois indicando o alvo da missão, pedindo para ser informado no fim e dizendo que foi assim que ele confiou a ela a Luz Azul, deixando claro que todos tinham sido escolhidos a dedo. Makalian achava que aquilo era uma forma de prevenção para evitar vazamento de informações, e Yutia acreditava que todos eram capazes de entender e cumprir as suas missões, enquanto Makalian sugeria visitar o Alan ou usar um comunicador mágico com ele, com Radan concordando, já que aquelas cartas poderiam ser roubadas ou perdidas, mas a Yutia reforçava que eles só precisavam seguir exatamente o que o Alan ordenou. Makalian ficou impressionado com a confiança absoluta de Yutia, dizendo que nunca esqueceria daquilo, e então a cena acaba pulando para 3 meses, com o Alan lendo vários livros em busca de algo sobre mudança de magia ou palavras específicas, porém ele não teve muito sucesso nisso, percebendo que teria que descobrir tudo isso sozinho, até lembrar e perguntar a Ivan sobre a investigação da morte do primeiro irmão, recebendo como resposta que a guilda ainda não tinha achado absolutamente nada, o que acabou deixando o Alan muito inquieto, sentindo que o efeito borboleta tinha saído do controle, provavelmente por causa daqueles moleques. Até Loria, que deveria estar morta, tinha virado a duquesa de Altia, expandindo sua influência no submundo de uma forma muito assustadora. Então Alan mandava Ivan parar aquela investigação, acreditando que naquele caso o melhor era ser muito ignorante, já que no jogo quase nada escapava das redes de informações da guilda, e ele preferia não cutucar mais ainda esse problema gigantesco, chegando a tremer só de pensar o que poderia acontecer com ele. Para ele, organizações secretas não iriam incomodá-lo se ele não se metesse nos assuntos deles, já que não teriam motivos para atacá-lo, explicando isso ao caolho e encerrando de vez aquele assunto, com Ivan entendendo e aproveitando para avisar outra novidade, que Makalian havia se tornado um cavaleiro em Kalimborn, algo que o Alan aceitava com muita tranquilidade, achando apenas que era muito bom para ele. Mas 3 meses se passam e Ivan acaba chamando o conde carregando um monte de comida, informando que Makalian tinha criado uma ordem de cavaleiros, o que agora finalmente acaba impressionando o Alan, já que para isso ele precisava estar pelo menos no nível especialista, considerando a hierarquia entre os usuários de espada, que era
era especialistas e mestres. E Ivan ainda comentava rumores de que o mundo veria 150 mestres da espada em menos de 10 anos por causa de Caliburn. Por fim, a cena acaba avançando mais 6 meses, completando um ano desde que aqueles moleques saíram do orfanato, com Alan já acostumado com o papel de conde, enquanto Ivan chegava mais uma vez trazendo novas notícias. Macallan tinha virado uma espada de Caliburn, e naquele momento já era o 15º mestre cavaleiro, o que acabou deixando Alan muito surpreso, porque só mestres da espada conseguiam esse título, e em Psychedelia, o mestre da espada era basicamente um super-humano, que acabou passando da lâmina de aura e desbloqueou uma habilidade única chamada de derivação. Então Alan perguntava para Ivan se Macallan já tinha virado o mestre da espada, e Ivan explicava que ele já estava quase lá, porque ainda não tinha criado uma derivação. Mesmo assim, Caliburn deu o título de mestre cavaleiro para ele, já que ele tinha vencido um duelo contra o 4º mestre da espada, e além disso, Caliburn tinha perdido um cavaleiro para os bárbaros do norte, com Alan comentando que aquelas guerras já deveriam durar mais de uma década, enquanto Ivan explicava que para adquirir mana e dominá-la levava cerca de uns 15 anos, e que a derivação poderia levar até mesmo décadas. E lembrando que o primeiro mestre da espada, Reinhard, tinha 32 anos quando virou jovem mestre cavaleiro, o que fez Alan puxar isso do jogo, e lembrando que o Reinhard era realmente um absurdo, já que mesmo com talento ele levou 20 anos para conseguir isso. No fim, para Alan era surreal ver Macallan, que na cabeça dele ainda era um moleque sem muito conhecimento, já encostando nesse nível só esperando a derivação, parecendo até que tinha ultrapassado o próprio Reinhard, o que fez o Alan pensar que talvez desse para usar o Macallan antes do esperado, ou talvez não, porque ele só recebia cartas de Utia desde que ela foi pro Reino Sagrado, e nelas sempre viam notícias dos 5 grandes pecados, como se eles mantivessem contato mesmo sem ela nunca ter visto a cara dele, e ainda assim ninguém parecia agradecer pelo presente, o que deixava o Alan meio triste com isso. E isso fez ele se irritar consigo mesmo, dando um tapão na própria cara, assustando o Ivan, tentando se corrigir na mesma hora, porque se os 5 grandes pecados não destruíssem o reino depois de despertarem, então se todo mundo estivesse bem, ele também ficaria muito feliz. Mas depois disso, a cena acaba indo para a capital de Caliburn, na área central de Kirthan, e era dentro da residência de um nobre de alto escalão, uma mansão enorme onde viviam os famosos cavaleiros Eclipse Solar, com vários deles treinando, enquanto Macallan ficava do lado de dentro olhando pela janela, e ele estava claramente muito aliviado com aquela situação, já que ele era o capitão dos cavaleiros do Eclipse Solar e o mestre cavaleiro mais jovem de todos. Nesse momento, uma garota via ele pela janela e chamava ele de irmão, e rapidamente Macallan acaba sorrindo, mas logo percebia que tinha perdido a sua postura, porque mesmo depois de um ano inteiro, pensar no passado ainda deixava ele com uma certa vergonha e um peso por dentro, e ele lembrava que quando perdeu tudo para aquelas coisas negras, o que acabou sobrando foi uma raiva fora do controle e puro ódio, e só pelo fato da Grande Lua ter salvado a sua vida, não era motivo suficiente para ele se curvar ao Alan, mas como Utia tinha prometido que ele poderia se vingar, ele acabou seguindo as ordens da Lua Azul, trabalhando como parte dela, passando por situações muito perigosas e treinos brutais sem se importar com o próprio bem-estar, enquanto por anos fazia missões que seriam essenciais para enfrentar as coisas negras, até receber uma ordem direta dizendo que havia um pequeno hotel no sul de Caliburn com um presente esperando por ele. Macallan nem ligava tanto para esse tal presente, mas a curiosidade acabou batendo forte nele, e aí veio a pancada. O presente da Grande Lua era a família que ele achou que ele tinha perdido, e ele acabou abraçando a sua irmã com muita força, chorando muito, porque na cabeça dele, ela já estava morta há muito tempo, e aquela surpresa parecia ser mais valiosa do que a própria vida dele. E o nome da irmã dele é Cilie, e Macallan tentava entender o que diabos tinha acontecido ali, enquanto enxugava as lágrimas dela. Depois a cena acaba mostrando os dois sentados em uma mesa, com Cilie explicando que depois que eles se separaram por causa daquelas coisas da escuridão, ela ficou esperando a própria vez por muito tempo, e quando finalmente chegou, ela conseguiu escapar graças à luz da sobrevivência, mas que anos depois ela quase foi vendida por um mercador de escravos, e até que um mercenário chamado Ivan apareceu e conseguiu salvar ela, e depois disso ela passou a receber cuidados do seu benfeitor. Cilie dizia que Alan tinha mandado uma carta para ela, avisando que continuaria enviando remédios e ajuda, que ela estaria segura sobre o nome da família Palatio, e que ela não precisava se preocupar com seu irmão, deixando claro o quanto ela era grata por tudo isso. E Macallan acabou ficando muito assustado com tudo isso que ela havia dito para ele, tentando entender como que a Grande Lua sabia de tudo isso, já que ele nunca tinha falado nada sobre a sua família, e a única pessoa que sabia do básico era a própria Utia, que só havia descoberto que ele foi pego pela Cabra Negra. E essa dúvida estava martelando a sua mente até ele se lembrar de Utia, e aí que parecia que tudo estava se encaixando como um quebra-cabeça e sumia, com Macallan percebendo que talvez o único tolo ali fosse ele mesmo, lembrando que Alan tinha dito pra Loria que coisas boas poderiam acontecer, e conectando isso à sensação de que Alan sabia muito mais do que ele demonstrava, até parecia ter avisado a Loria sobre o futuro dela, o que acabou deixando Macallan
Macallian muito assustada, enquanto Celia via a expressão dele ficou muito confusa. Mesmo agindo por conta própria como espada de Alan, Macallian começava a acreditar que Alan tinha sido generoso e misericordioso de verdade, porque a cabeça dele sempre esteve lotada de ódio pela Cabra Negra, e mesmo assim ele tinha recebido um presente de valor incalculável, e nesse momento ele entendia muito melhor a Yutia, percebendo que ela não era só uma fanática e nem estava confiando em alguém cegamente, concluindo que agora ele precisava retribuir tudo que o Alan já tinha feito por ele. A missão de Macallian era virar o ápice de Caliburn, um cavaleiro mestre de verdade criando uma ordem pessoal com os melhores espadachins de todos, e quando chegava a hora, um subordinado acaba avisando que já tinha vários cavaleiros reunidos, com Macallian acreditando que aquela expedição seria o pontapé inicial dos cavaleiros do eclipse solar, e não importava quais dificuldades aparecessem, porque ele só queria chegar no dia em que conseguiria recompensar Alan do jeito certo, mais pela necessidade de se provar diante da lua do que por qualquer outra coisa. Então os cavaleiros do eclipse solar partiram em uma expedição para enfrentar os bárbaros, e a cena acaba cortando para Alan, que estava tranquilão lendo seus livros e achando tudo pacífico demais, acreditando que isso era porque os moleques já estavam crescidos e voando sozinhos, até ele perceber que precisava escrever mais e melhorar a sua caligrafia, já que depois de voltar do labirinto, ele tinha focado pesado em pesquisar frases e fundamentos mágicos, e o relatório dele já estava montado na sua cabeça: refração fortalecida, a imperfeição de um feitiço completo e aumentando a área de contato. A refração também mudava a forma e afetava a transição do projétil. Luz índigo reforçava a magia paralela tipo elétrica. A linha de difração garantia a penetração e virava um acerto crítico. Só que com a mana que Alan tinha, ele só conseguia usar uma magia por dia, e ele demorou demais para chegar nessas conclusões porque, naquele mundo, os sinais de mão e a língua de Babilônia tinham sido esquecidos. Então ele não tinha informação nenhuma e precisou pesquisar tudo isso sozinho. Mesmo tendo aprendido magia só por proteção, ele acabou gostando muito desse processo, e queria finalmente ver o resultado de 2 meses de pesquisa. Então ele começava a fazer os sinais com a mão, eliminando o ponto de foco da esfera de mana e usando desequilíbrio para provocar raios, juntando fixação, compressão, colapso e florescimento em uma ordem específica, acreditando que aquela magia fraca e imprestável baseada em frases finalmente estava ganhando algum propósito real. A energia começava a crescer de um jeito muito absurdo, e Alan percebia que a ordem dos passos não importava, até que do nada aparecia alguém dizendo que aquilo era impossível, e era a própria Kalia, muito confusa, se perguntando se aquilo era magia originária, com Alan muito assustado, sem entender por que a ruivinha bonita tinha aparecido ali do nada, e um velhote ao lado dela estava declarando todo sério que Alan era um mago de 7º círculo e estava usando magia originária. Só que Alan obviamente não fazia a menor ideia do que aquele velhote estava falando, mas a cena acaba mudando para eles já dentro da mansão de Alan. Lá na sala de recepção, Kalia dizia que tinha 2 motivos para ter ido ali, que era confirmar as intenções do conde, que teria sido o fator determinante para causar um grande dano em Zenônia, e também medir o nível da organização que protegia ele, a mesma que permitiu controlar a mansão Palácio. Só que no fim ela descobriu algo muito maior, porque aquele velhote arrogante que sempre andava com ela estava tomado de medo. O mago se chamava Viankel, e era do 5º círculo e tinha banido a torre mágica por fazer experimentos desumanos, o tipo de cara capaz de exterminar uma divisão inteira de soldados sem esforço, e que normalmente era muito arrogante trabalhando pra ela, mas era a primeira vez na vida que Kalia via aquele cara daquele jeito, então ela começou a acreditar que aquilo realmente tinha sido magia originária. Mas nessa hora, Alan chega e vai direto ao ponto, perguntando o que a Ruiva estava fazendo no condado dele, e Kalia pedia perdão pela visita repentina, dizendo que esperou muito tempo para encontrar ele de novo, e sem querer acusar nem nada, ela queria esclarecer algumas coisas. Então Alan deixava bem claro que aquilo não tinha sido magia originária, que se fosse para contabilizar as habilidades dele, ele ainda estaria no 2º círculo no máximo, achando que o mago ao lado dela só não tinha notado a ausência do efeito. Só que os dois tinham entendido tudo completamente errado, interpretando como se Alan estivesse mandando eles ficarem quietos sobre aquilo, sentindo uma pressão insana, então eles concordavam na mesma hora, com Viankel dizendo que viu errado e a Kalia ficando surpresa de ver que até o velhote estava sendo muito educado naquele momento, enquanto Alan só ficava aliviado porque o mal-entendido tinha sido resolvido, e já queria pular pro próximo assunto o mais rápido possível. Kalia dizia que decidiu visitar depois de concluir alguns negócios ali por perto, mas explicava que não tinha nenhum motivo específico, e o Alan avisava que tinha trabalho a fazer e não podia ficar perdendo muito tempo ali, então ela acaba se levantando, agradecia e diz que vai embora, e o Alan ainda solta que se ela precisasse conversar com alguém, era só ela chamar a Duquesa Altia, achando que as duas poderiam se dar muito bem. Kalia acabou ficando meio preocupada, mas dizia que ia visitar a Duquesa Altia, e a cena acaba cortando pra carruagem dela indo embora, com Ivan perguntando por que ela tinha aparecido ali simplesmente do nada, e Alan dizia que não fazia a menor ideia disso, mas seria um problemão se espalhasse o
rumor que ele estava usando magia originária, porque um monte de gente que caça oponente forte iria aparecer pra lutar contra ele, e aquele mundo era perigoso até demais, e ele só torcia pra ter escapado daquela confusão inteira. E ele até confessa que foi bem cagão nesse momento, mas também sabia que não tinha como Kalia visitar a Duquesa Altia de verdade, já que aquelas duas competiam no mesmo submundo, e ele só não queria que ninguém desse nível ficasse rondando o condado dele. Por fim, a cena acaba indo pra Kalia, que estava conversando com Viankel, o mago se perguntando se aquilo realmente era magia originária, mas Kalia acaba negando e Viankel não entendia essa reação dela, explicando que magia originária usava leis próprias e mexe com princípios absolutos e imutáveis, algo que só magos do pináculo conseguem fazer, mas o que o Alan tinha usado era claramente muito diferente, só que ainda assim era muito assustador do mesmo jeito. Viankel usou do seu olho observador para analisar a magia de Alan, onde ele descobriu que Alan estava quebrando os princípios absolutos, e ele acabou consertando o trovão e remodelou ele, fazendo isso um colapso na lei. Mas mesmo fazendo isso, a magia ainda estava sendo materializada. Era como se fosse basicamente um milagre, mas o que veio depois foi claramente obra de um grande deus esquecido. Viankel estava completamente assustado, deixando claro que era sem dúvidas um grande deus exterior, e ele achava que tinha que parar de pensar nisso o mais rápido possível, pois o perigo era grande demais e na sua juventude ele se aprofundou em conhecimentos ancestrais, até que ele acabou recebendo elogios pela sua pesquisa sobre magia da Era Esquecida. Então ele foi bem claro pra Kalia pra ela não se opor ao Conde Palatio, e a Kalia achava que o Viankel achava que ela era indigna de saber as intenções de Alan. O Viankel apenas aconselhava ela a visitar a Duquesa Altia, exatamente como o Alan havia dito a ela. Foi nesse exato momento que Kalia acabou percebendo que havia se tornado uma POA de Alan, e em seguida a cena acaba mudando para 5 meses depois, cerca de 2 anos desde que as crianças saíram do orfanato, e Ivan acaba entrando no escritório do Alan e o Alan queria saber se o cavaleiro conseguiu novas informações, e o Ivan deixava claro que não era sobre as crianças, avisando que o condado de Zenônia e o ducado de Altia acabaram de se aliar, e o Alan acabou ficando muito surpreso porque ele realmente não estava esperando por isso. O Alan conseguiu mudar o rumo dos grandes pecados e sem descanso, e também conseguiu lidar com a aliança entre duas famílias do submundo. Logo ele passa a acreditar que o reino de Astéria estava prestes a cair, até que ele acaba se lembrando que na verdade a Kalia levou suas palavras muito a sério, preferindo acreditar que aquilo era uma aliança temporária, pois Kalia era fria e arrogante, mas de qualquer forma ele achava que deveria se preparar muito bem para isso. Então ele acaba fazendo uma carta pedindo desculpas por ter parecido muito direto e frio com ela, e ele esperava que não parecesse que ele estivesse dando desculpas a ela. Dessa forma, ele dava a carta para Ivan, onde o Caolho avisava que enviaria aquilo para a filha do condado de Zenônia, e tudo isso seria através da guilda dos mercenários. Nisso, o Alan queria saber como que Radan e Zirong estavam, pois ele não sabia nada daqueles dois faz muito tempo, e isso desde que a Yuchi escreveu uma carta que eles chegaram ao destino deles, esperando que eles não tivessem batido a cabeça e estivessem nas ruas. E também pergunta se o Zirong havia encontrado o presente que ele escreveu na carta, e diz que ela iria se tornar o ápice de todos os lutadores. Seria conhecido como Baba Yaga e era o item essencial da tribo da Juba Dourada. O Alan havia permitido que Zirong sabesse a localização dos tesouros escondidos, aos quais ele estava planejando usar como emergência, acreditando que ela seja bem talentosa para ganhar dinheiro sozinha, então tudo ficaria muito bem. Aquela era a nação dos lutadores, onde o poder podia trazer o mundo inteiro, e em seguida, a cena acaba mudando para a nação da colônia do deserto, onde Zirong estava caminhando numa boa, sentindo um alívio por ter chegado ali, e ela fica muito agradecida, pois finalmente toda aquela caminhada havia acabado, e ela agradecia ao Alan, se referindo a ele como se fosse a Grande Lua, pelo presente que ele deu para ela, já que ela achava que o item essencial da tribo da Juba Dourada fosse apenas uma lenda. No fim, o que diziam para ela quando ela era uma criança não era conto de fadas, onde ela se lembrava que quando uma mulher explicava para ela que eles, que são da tribo dos lobisomens, são descendentes dos reis de todos os filhos fera, a famosa tribo da Juba Dourada, a essência da tribo da Juba Dourada em um item lendário herdado por centenas de anos, que concedia uma força e autoridade absurda, e o fato de Zirong ter obtido essa essência, passando por todas as provações do mundo interior, permanece verdadeiro. Então ela achava que a lua era a benfeitoria dela, aquela que finalmente salvou ela da morte dos experimentos, e a Grande Lua acabou dando a ela o poder de executar sua vingança contra o dragão negro, que havia matado seus pais, e dessa forma, Zirong sentia que deveria retribuir o favor à Grande Lua, acreditando que o Alan não queria que ela se tornasse uma gladiadora medíocre. Assim ela jurava para si mesma que ela iria se tornar a maior gladiadora de todas e a mais forte também, reviver na tribo da Juba Dourada, reunindo os membros dispersos, e dessa forma, ela iria matar o dragão negro com aquele item lendário. E ela andava naquele deserto no meio da noite, olhando para a lua e declarando que aquilo era tudo por ele, e ela não iria perder tempo e a tribo da Juba Dourada seria revivida sob a luz
luz da lua azul, e tudo isso depois de 500 anos. A cena segue mostrando Ivan e Alan sentados enquanto um cavaleiro traz novas informações vindas dos moleques, contando que seu Rang teve um ótimo desempenho na colônia e acabou ganhando o apelido de Relâmpago Dourado, o que acabou deixando Alan muito confuso, mas ao mesmo tempo ele fica aliviado e feliz por saber que ele estava bem. Já em relação a Radan, ele demonstrava muita preocupação, pois fazia tempo que ele não recebia notícias, sendo a última delas que ele estava aprendendo a trabalhar em rachas. Então Ivan acaba explicando que ainda estava verificando se essas informações realmente eram verdadeiras, fazendo Alan perceber que talvez o Kaoli estivesse ocupado demais, enquanto Ivan não entendia o motivo do patrão dele estar encarando ele daquele jeito, até que Alan avisa que ele precisava se preparar, pois a viagem até a Torre Mágica levaria cerca de um mês, o que acabou assustando Ivan, já que ele nunca tinha ouvido falar de uma torre mágica, enquanto Alan achava que já tinha comentado sobre isso antes. Alan então acaba explicando que eles iriam para a Torre Mágica Azul, localizada perto da cidade Labirinto, bem longe dali, fazendo Ivan se levantar imediatamente para começar os preparativos, enquanto Alan se deitava depois que ele saía, já cansado só de pensar em passar o mês inteiro dentro de uma carruagem, refletindo que estava indo até lá por causa de um item que ajudaria a sustentar o seu pequeno e precioso reservatório de mana, e lembrar da cidade Labirinto trazia muitas memórias da época do jogo, quando ele passou tempo demais lá juntando recursos. O labirinto no centro da cidade sempre foi o mapa clássico para subir de nível em Psychedelia, onde quanto mais fundo você vai, melhores são os itens. Mesmo assim, ninguém nunca conseguiu chegar no fim, e assim como no jogo, relíquias e artefatos aparecem o tempo todo, o que fez a profissão de avaliador mágico oficial se tornar extremamente popular e muito lucrativa, algo que Rini havia comentado que pretendia fazer em breve, e Alan acreditava que com o talento dela, isso seria absurdamente fácil, apesar dele achar que o presente que ele deu a ela não foi tão bom assim comparado com os outros, já que avaliar equipamentos era algo que ela já fazia, então ele pensava que talvez devesse ter escolhido algo bem diferente. Mas a cena acaba mudando para a cidade Labirinto, Lartânia, uma cidade sem governo dominada por exploradores, onde na área sul, entre várias lojas, existe uma loja secreta de avaliação chamada de Merge, que ficou famosa discretamente por seus serviços únicos, atendendo principalmente nobres e exploradores de rank A. Entre eles estava o Lorde de Lartânia, aguardando o resultado de uma avaliação recém-concluída, enquanto Rini explicava que o dispositivo analisado criava chamas usando a mana, e que se tratava de uma relíquia capaz de receber uma gravura, detalhando que apenas um pouco de mana manteria a chama ativa por pelo menos uma hora, o que acabou impressionando muito aquele Lorde, que percebeu como a eficiência dela tinha melhorado muito e faz questão de agradecer pelo ótimo trabalho de sempre. Depois disso, Rini sentia alívio ao tirar a máscara e observar o outro item que também podia receber uma gravura, lembrando que a fama daquela loja vinha justamente do fato que as gravuras serem consideradas presentes da Grande Lua. Pelo menos era nisso que ela acreditava, até que a sua atenção acaba se voltando para um item com um olho muito estranho, e ao lembrar que o Alan havia designado ela como avaliadora, ela ainda não conseguia entender o motivo disso, até compreender que a verdadeira identidade dele era de um amigo de Palon da Era dos Deuses Exteriores Esquecidos, percebendo que tudo até então estava girando em torno de eliminar as coisas negras, mesmo que ainda não entendesse completamente a ligação disso tudo, e quando ela finalmente acaba vendo o presente de Alan, ela entende que se tratava do olho do espreitador, e era um item capaz de identificar rapidamente itens abaixo de um certo nível de mana para auxiliar na avaliação, mas diferente de tudo que ela conhecia, já que a sua essência não existia na biblioteca, e ao tocá-lo, os selos acabam se quebrando, a gravura é desbloqueada e Rina decide despertar aquele item para ganhar força suficiente para lutar contra as coisas negras, aceitando que aquilo envolvia muitos sacrifícios, mais de 252 no total, até que o item despertasse completamente, aumentando seus status em troca de absorver algo dela e mudar a própria natureza do olho. O olho do espreitador só reagia a relíquias específicas de alto nível, e caso o sacrifício fosse errado, todo o processo seria perdido, o que significava muito trabalho pela frente. Mas Rini se sentia muito confiante por ter nascido com a Biblioteca da Eternidade e estava disposta a fazer tudo para matar o Lobo Negro, acreditando que tudo seguia à vontade da Grande Lua. Mas a cena acaba avançando 3 semanas, mostrando Alan chegando de carruagem à Torre Mágica Azul, onde ele é recebido por Fenia Craicine, uma garota de cabelo azul, vice-mestre da Torre Mágica e maga de Sexto Círculo, dizendo que era para ele dizer logo o que ele queria para meter o pé dali, já que o mestre não estava presente, demonstrando estar muito ocupada. Mas Alan acha o rosto dela muito familiar e acaba se lembrando da história original, onde ela era um gênio raro que alcançou o 8º círculo de magia aos 20 anos e acabou se tornando a mestra da torre, uma organização que, além de muito poderosa, monopolizava a produção de bens essenciais e tinha status comparável ao da nobreza. E mesmo achando a Fenia muito rude, ele se apresenta e explica que já havia avisado antes sobre a sua visita, dizendo que estava ali para tratar do assunto do Portão do Tempo, e o Alan acaba avisando que ele poderia eliminar aquele portão,
explicando que o Portão do Tempo era uma fenda ligada a um local misterioso onde a magia era usada com muita frequência e que acabava criando anomalias extremamente fortes. Mas Fênia analisava as habilidades dele e concluía que Alan não parecia nada talentoso, querendo que ele fosse embora imediatamente, enquanto ele estava surpreso com o nível de arrogância dessa garota, mesmo precisando desesperadamente de uma resposta, já que Fênia não acreditava nem um pouco que ele fosse capaz de fazer aquilo e ainda batia na mesa muito irritada, dizendo que muita gente aparecia ali falando do mesmo assunto. Mesmo assim, o Alan acaba insistindo, dizendo que vai eliminar aquele portão se ela mostrasse o local, fazendo a Fênia achar que ele estava ali só pra buscar validação, e tudo isso por causa dos boatos dele ter só virado conde por sorte depois da morte dos seus irmãos, deixando claro que ele não poderia causar tumulto ali exibindo um poder mágico, enquanto Alan nem sequer sabia desses boatos, e achavam que dizia isso só porque ele estava levando uma vida bem tranquila, considerando a Fênia assustadora demais, com Ivan explicando que aquilo era apenas a mana dela e que era melhor não provocar ela, mas o Alan acaba oferecendo toda a sua propriedade para a Torre Mágica caso ele falhasse em eliminar aquele portão do tempo, e mesmo achando que ele estava falando besteira, Fênia acaba levando a sério quando ele propõe um juramento, o que fez ela aceitar na mesma hora, torcendo internamente para que ele fracassasse porque ela considerava o maluco incompetente, já que viu o reservatório de mana dele como muito pequeno, apesar da capacidade de detecção um pouco acima da média, concluindo que ele era só um segundo círculo e completamente patético, ainda dizendo que nem valia a pena fechar o portão, pois ele desapareceria sozinho em 3 meses após cuspir a relíquia, embora tivesse causado problemas por mais de 2 anos, e ela pede para o Alan apenas observar ou sair daquela sala imediatamente, mas acaba se surpreendendo quando ele começa a usar as suas próprias mãos ao invés de um cajado, achando que aquela atitude era muito primitiva, até sentir algo bem estranho acontecer. Ela acabou ficando muito assustada e incapaz de se mover, vendo aquele olho gigantesco surgir diante de Alan, calando completamente a boca arrogante dela, enquanto tentava identificar aquilo e só conseguia entender que se tratava de uma ordem absoluta, percebendo tarde demais que havia subestimado alguém tão perigoso assim. E logo, Alan acaba avisando tranquilamente que o portão já estava fechado, explicando que para ele aquilo era muito fácil, bastando itens e métodos especiais, e dizendo que agora iria pegar a relíquia que Sharon havia cuspido, e como ele precisava dela em outras ocasiões, Alan acaba usando um feitiço de convicção para testar se Fênia caiu no blefe dele, mas ela fica completamente horrorizada com tudo isso, repetindo que ela não contaria nada a ninguém, deixando o Alan muito confuso, achando que algo deu muito errado, enquanto ela se afastava dizendo que guardaria o segredo dele com muita honestidade, e parecia que a garota naquele momento estava totalmente fora de si, o que fez o Alan pensar que ela tinha sido possuída por um demônio, mas depois disso, ela acaba chamando o Ivan dizendo que estava indo embora, mas Fênia, ainda meia doida da cabeça, pede pra ele esperar e oferece uma poção de recuperação de mana de grau máximo, e essa poção na verdade foi feita por ela mesma, perguntando se ele gostou daquilo como se fosse íntima demais dele, deixando o Alan muito desconfiado do valor absurdo daquilo, e se perguntando se ela estava grata por ele só ter fechado um portão, até que ela conclui sozinha que aquilo deveria ser mantido em segredo absoluto, e decide fazer um juramento de mana sem nem esperar a resposta, criando correntes ao redor dos dois para provar que cumpriria aquela promessa, fazendo o Alan perceber que saiu ganhando nisso, com uma relíquia, 5 poções valiosas e ainda um juramento, praticamente podendo levar a vice-mestre junto se ele quisesse, mas a cena acaba mudando pra carruagem partindo, com o Ivan observando o tesouro retirado do portão e achando aquilo meio primitivo, se perguntando se aquilo realmente era bom, enquanto o Alan explicava que se tratava de algo essencial pra ele, e era uma pulseira chamada de selo do profano, capaz de absorver e armazenar mana da atmosfera, funcionando melhor do que o seu próprio reservatório, mesmo ela tendo pouca capacidade. Ainda assim, Alan não gostava nem um pouco de ter o seu corpo com menos mana que um item, mas sabia que seu foco era a pesquisa mágica e autopreservação, já que o seu foco nunca foi o combate, continuando confuso sobre o que Fênia havia entendido errado sobre ele, já que ela passou de uma pessoa que humilhava muito ele pra alguém extremamente educada, lembrando até da reação de Kalia, embora Fênia parecia muito mais desconfortável, enquanto seguia sem entender nada do que realmente aconteceu, mas Alan não estava nem se importando com isso, e também não tinha nem um pouco de vontade de reencontrar aquelas duas, achando que dali em diante tudo ficaria mais tranquilo na sua vida, como um clima calmo e pacífico, exatamente do jeitinho mesmo que ele gosta, até que a cena acaba mudando para o Ducado de Altia, onde Loria recebia Kalia Zenônia em sua casa, garantindo que ela tivesse uma estadia muito confortável, enquanto tomavam um chá e a ruiva demonstrava alegria sincera ao revê-la, comentando que a visão de Alan era muito surpreendente, e que ela finalmente acreditava ter entendido as intenções dele, com as duas percebendo durante a conversa que elas eram inferiores a ele em vários sentidos. Independentemente do motivo, aquela aliança se formava sob o comando de Alan, já que uma disputa de poder não fazia sentido abaixo do número
número 1 absoluto, tornando as duas famílias aliadas de uma forma muito mais natural. E mesmo com a conferência marcada para o mês seguinte, Loria perguntava o real motivo da visita de Kalia, que explicava que o Alan havia enviado uma carta usando o dia da visita como justificativa, fazendo Loria ler com atenção e perceber que apesar de parecer apenas uma conversa comum entre nobres, havia algo escondido ali, enquanto Kalia concordava e dizia que sentiu o mesmo. As duas passaram a analisar o trecho em que Alan comentava que os poucos nobres o agradavam, começando a citar vários nomes presentes no baile, e chegando à conclusão de que ele não gostava nem um pouco da facção nobre e nem da facção real, chegando até a imaginar que ele pretendia eliminar todos eles. Embora Loria tentasse manter o bom senso, acreditando mais na ideia de que Alan queria expulsar os nobres atuais, enquanto Kalia achava que ele estava planejando criar um novo regime, com Loria se vendo apenas como uma peça necessária naquele momento, levando as duas a começarem a discutir possíveis planos. Mas a cena acaba mudando para a Torre Mágica Azul, onde o mestre da torre ouvia de Fênia tudo o que havia acontecido ali, incluindo o fato de Alan ter eliminado completamente o Portão do Tempo, com as peças do quebra-cabeça se encaixando lentamente, até a cena mudar do nada para o Alan se engasgando com uma batata doce, enquanto Ivan lhe dava água e só pensava em chegar logo em casa, imaginando que a carta de Yutia estava prestes a chegar, com uma breve cena mostrando ela observando uma estátua. E de volta à Torre Mágica Azul, o mestre retornava e percebia que o Portão do Tempo realmente havia desaparecido, sendo ele um mago de 8º círculo chamado de Senlai Micardo, que estranhava muito o estado abatido de Fênia, embora ela afirmasse que havia concluído a tarefa que ele deixou para ela, deixando Senlai muito confuso, já que desde que ela se tornou a vice-mestre, sua arrogância e imprudência só haviam aumentado, algo que ele nunca tentou corrigir porque confiava no talento genuíno dela para magia, acreditando que ao alcançar o 7º círculo, ela se tornaria humilde por conta própria. Mesmo assim, o comportamento dela estava totalmente estranho, e ao tentar puxar uma conversa, Senlai descobre que Alan havia fechado o Portão do Tempo, mas não entendia o motivo da Fênia ter feito um juramento de mana, recebendo apenas respostas muito vagas sobre isso, o que acabou o deixando empolgado ao imaginar que ela tenha presenciado uma magia incompreensível, ao ponto de finalmente se tornar uma pessoa muito modesta e humilde, além de ficar muito surpreso com o envolvimento do Conde Palácio do reino de Asteria, achando que Alan havia feito algo realmente muito fora do comum. E um mês após o Alan retornar da Torre Mágica Azul, depois de obter a marca do corrompido, ele acaba passando a se dedicar seriamente à pesquisa sobre as frases mágicas, aprendendo uma nova regra sobre o uso delas e suspeitando que isso tivesse relação com a forma como elas se definem, embora ele ainda não tivesse muita certeza disso, até Ivan comentar que a magia dele parecia ficar mais forte a cada dia, mesmo sem nunca ter visto claramente feitiços do 2º círculo, já que agora o nível parecia completamente diferente. Alan concordava, afinal um feitiço de gravidade do 2º círculo havia criado uma cratera enorme, mas ele não acreditava que aquilo fosse apenas eficiência ou frases, já que o aumento da proficiência significava mais precisão, e frases funcionavam como se fossem gatilhos que alternavam atributos, levando ele a concluir que o poder só aumentava conforme ajustava o arranjo ideal, achando que no fim, talvez estivesse apenas em melhores condições naquele dia, até Ivan entregar a carta de Yutia, fazendo Alan decidir ir para o quarto ler, e depois dele usar magia 3 vezes o limite diário dele, Alan começou a suspeitar que o aumento de poder pudesse estar ligado à sua maldição, um ritual oriental baseado em sacrifícios em troca de uma recompensa compensatória, mas ele acaba descartando essa ideia por não haver ninguém do Oriente por perto, passando então a acreditar que talvez aquilo tivesse alguma relação com a sua fé, e ele percebe que aquilo não fazia muito sentido e decide simplesmente esquecer, seguindo sua vida e acreditando que nada de ruim poderia acontecer. Então a cena acaba mudando para o reino sagrado de Rosário, mais especificamente para a capital de Rionel, a cidade branca e pura onde as pessoas adoram a deusa da lua e da paz, Chironia, e logo depois para a casa da oração do leste, onde o rapaz cumprimentava a própria irmã, que era Yutia, enquanto ela perguntava se Loki tinha passado bem, com ele notando que ela era apenas uma freira, com nível abaixo de um paladino e sem usar a faixa da graça sagrada, mas ainda assim preferindo contar os resultados da missão, dizendo que conseguiram salvar 8 crianças e 25 pessoas de uma pequena aldeia do leste-oeste, afirmando que tudo isso foi graças a Yutia, algo que ela acaba negando, dizendo que o mérito era próprio dele, enquanto Loki insistia que tudo que ele havia aprendido era com ela, e ele acaba lembrando que por 20 anos ele acabou vivendo em desespero, sem sequer conseguir sentir o poder divino e quase desistindo completamente, até o dia que ele largou a espada e Yutia apareceu de repente, dizendo que se ele realmente desejasse algo, deveria ter fé na lua, algo que ele acabou não entendendo de imediato, mas mesmo assim por estar desesperado, passou dias e dias orando, até que milagrosamente aprendeu a empunhar o poder divino, ficando muito feliz com isso, embora em um certo momento tenha caído na tentação de colocar a sua fé na lua em si, e não diretamente na deusa Chironia, acreditando que dessa forma ele havia entrado no caminho
caminho da heresia, mesmo percebendo que o poder funcionava da mesma forma, já que até os artefatos sagrados brilhavam em suas mãos. Mas ele acaba questionando Yutia sobre o motivo dela ter mandado acreditar na lua, e ela acaba explicando que a fé vem de algo invisível, que demora muito a se manifestar, sendo mais fácil acreditar no que se pode ver, como a lua, prometendo que sempre estaria com ele, fazendo Loki entender que a deusa era na verdade a própria lua, uma forma de guiar os humanos cheios de dúvidas, o que leva a chamar a Yutia de irmã com muita gratidão sincera, enquanto ela diz que se ele quisesse agradecer, deveriam orar juntos, e ele acaba aceitando na mesma hora, quantas vezes fosse preciso, com Yutia avisando que ele havia chegado na hora certa, pois muitos estavam reunidos, subindo no altar e chamando todos para a oração à grande lua, reforçando novamente que ela era apenas uma irmã do reino sagrado de Rosário. Mas a cena acaba voltando para Alan, que estava entediado ao ler uma carta, percebendo que não havia nada de especial nela, o que significava que todos estavam bem, embora ele não gostasse do fato de apenas Yutia escrever para ele, mas entendia que os outros moleques mal o conheciam e talvez só vissem ele como se fosse um cara legal qualquer. Mas ainda assim, ele tinha conseguido o que ele queria, que era impedir que aqueles filhos do capiroto destruíssem completamente o mundo, então não havia motivos para ficar triste, sentindo uma paz interior muito estranha. Porém, ela estava misturada com um certo vazio, já que ele criou 5 crianças, mas parecia que apenas a mais velha reconhecia seu esforço, deixando ele meio triste e ao mesmo tempo satisfeito. Nesse momento, Ivan aparece perguntando se o patrão dele estava ocupado, assustando muito o Alan. Então ele acaba revelando que tinha informações novas vindo da guilda de informações sobre as crianças, começando pelo Radan, que aparentemente havia se tornado um pirata, fazendo o Alan imaginar ele com o chapéu de palha igualzinho o Luffy de One Piece, enquanto Ivan continuava dizendo que os mais ativos eram lembrados como Seorang e Macallian, com Seorang já tendo 32 vitórias das 100 necessárias para se tornar um Baba Yaga, levando o Alan a perguntar quem que tinha a maior sequência, descobrindo que era o Rei Leão com 41 vitórias, e era um personagem que ele lembrava muito bem no jogo. A colônia dependia de indivíduos fortes para sustentar seu poder militar, e Seorang estava prestes a alcançar o topo, enquanto Ivan explicava que Macallian havia participado da execução de um dos 8 chefes bárbaros, Kurga do Campo de Neve, um líder que se transformava em um monstro por meio de rituais, criaturas que Alan conhecia muito bem da época do seu jogo, ficando muito aliviado por não ter que enfrentar aquilo pessoalmente, sabendo que agora Macallian já estava no mesmo nível de Reinhardt, a primeira espada, chegando até se arrepender de não ter visto o garoto antes. E por fim, Ivan comentava sobre Hine, dizendo que ela se tornou avaliadora e começou a imprimir gravuras negras que fortaleciam artefatos, algo que o Alan não esperava que existisse, mas o que realmente acabou chocando ele foi que Radan havia se tornado capitão do primeiro arquipélago das costas de Rachas, o maior de todos, deixando o Alan completamente em choque, lembrando de uma piada antiga da internet que acabou virando realidade, mesmo esse não sendo o plano original, já que ele havia mandado Radan para Rachas porque ele era um raro parente do deus do mar, capaz de se mover livremente pela água, onde existiam inúmeras relíquias preciosas, razão pela qual o Alan havia recomendado que ele se tornasse um caçador de tesouros, e Ivan achava que o Alan não sabia de absolutamente nada, por isso explicava que Radan, por ser o capitão do primeiro arquipélago, era uma figura extremamente importante, e Alan queria entender como que Radan tinha conseguido eliminar o antigo capitão daquele lugar, já que todos os capitães eram simplesmente super-humanos, e eles nunca perdiam batalhas navais para ninguém. Alan começou a pensar em todas as possibilidades que permitiram que Radan fizesse algo desse nível, e ele também queria conseguir uma boa relíquia, então passou muitas horas no minigame chamado de Caçador de Tesouros, e no fim ele acreditava que Radan tinha se equipado muito bem para conquistar a posição de capitão, e o Alan acaba ficando triste por sentir que o mundo não estava jogando a favor dele, e rapidamente acaba ficando pálido, achando que aquela notícia era amarga demais para ele, e o Kaoli acabou ficando muito preocupado com seu patrão. Afinal, se ele morresse, o salário do coitado já era. Mas em seguida, a cena acabou mudando para o coração do Principado de Korshia, a gigantesca cidade marítima de Rachas. E além da costa da cidade, existia o 7º paraíso dos piratas. E o maior de todos eles era o primeiro arquipélago. E o grande pirata Alcride, conhecido como Matador Vermelho, era o antigo capitão daquele lugar. E ele havia recebido a proteção do Rei Celestial por meio da riqueza. Mesmo assim, Radan simplesmente o derrotou e assumiu o posto de novo capitão do primeiro arquipélago. E naquele momento, Radan estava sentado apenas refletindo em silêncio. Ele nunca realmente tinha entendido o que era a Grande Lua. Ele nunca se interessou por isso, e por consequência, ele nunca pensou muito a fundo sobre isso também. Com o tempo, ele acabou percebendo que a Grande Lua era apenas alguém por quem ele sentia uma profunda gratidão. Radan morreria como escravo se não fosse por Alan, e graças a ele, conheceu Yutia e despertou sua habilidade. Ainda assim, ele sentia que apenas seguia as ordens da Yutia enquanto atuava como a Lua Azul. Por isso, quando ele recebeu uma ordem direta da Grande Lua, não conseguiu entender. Ele não via sentido algum em se tornar um caçador de
tesouros e chegou até sentir repulsa disso, já que tudo que ele queria na sua vida era apenas vingança. As Coisas Negras haviam massacrado um clã que vivia pacificamente em uma ilha que ninguém sequer conhecia. No continente para onde conseguiram fugir por pouco, os malditos caçadores assassinaram seus pais já completamente exaustos. E foi assim que o Radan acabou sendo vendido como escravo. Por isso ele não via nenhuma conexão entre um caçador de tesouros e a vingança que prometeu cumprir. Muito menos entendia o presente que ele recebeu de Alan. No fim, ele decidiu fingir que estava seguindo a ordem. Só que de repente ele acabou escutando barulho vindo de um navio, algo que imediatamente chamou sua atenção e deixou ele em alerta. Só que nessa hora ele acabou ficando muito assustado, porque ele simplesmente encontrou os malditos que haviam matado seus pais. Percebendo que eles haviam ganhado poderes e ouviu um deles falando sobre o Rei Celestial, Radan achou que aquilo era pura mentira, já que aquilo somente poderia acontecer com um ritual sagrado, que usava partes do corpo de um parente do Deus do Mar. Só assim alguém poderia receber o poder concedido pelo próprio Deus do Mar, conhecido como Cleade. Cada capitão dos 7 arquipélagos empunhava esse poder, e os piratas estavam explodindo fogos de artifício enquanto Radan observava tudo isso, sentindo um ódio absurdo. E ele se lembrava daqueles malditos dividindo o corpo de seus pais em 7 partes. No fim, Radan queria entender como que a Grande Lua sabia de tudo aquilo, já que ele nunca tinha falado sobre seu passado, e era como se a Grande Lua tivesse criado a oportunidade perfeita para que ele cumprisse sua vingança. Mas Radan sabia que ele não podia agir naquele momento, já que ele estaria enfrentando super-humanos que empunhavam o poder do Deus do Mar. Então ele começou a pensar que se tudo aquilo fosse intencional, precisava existir uma razão pelo presente que ele havia recebido, que era um pingente, e ele acreditava que a Grande Lua tinha organizado tudo isso com muito cuidado, montando assim a base e a estrutura da sua vingança. E em seguida, a cena acaba mudando para a manhã seguinte, quando Radan saltava e mergulhava com tudo dentro do mar. O pingente então começou a brilhar instantaneamente, se transformando em uma espécie de óculos. E não ironicamente, o presente da Grande Lua se chamava Óculos de Andita. Eles permitiam que Radan identificasse e localizasse relíquias nas profundezas do oceano, e as relíquias que ele encontrou compensaram muito a falta de força que ele tinha ainda. No fim, apenas sentir gratidão pela Grande Lua foi uma grande tolice. Ele havia cumprido a sua promessa, entregando o alvo da vingança e também o poder necessário para realizá-la. Agora, Radan finalmente entendia a ordem escrita na carta. A verdadeira intenção da Grande Lua estava muito clara para ele. Ela queria que ele se vingasse e assumisse o controle dos 7 arquipélagos. Radan então acabou se lembrando da Yutia, dizendo que tudo era pela Grande Lua. Aquela frase nunca tinha significado nada para ele, mas agora havia se tornado algo muito grandioso no seu coração, como se fosse uma luz de confiança. Mas em seguida, a cena acaba mudando para 3 meses depois. O calor tinha ido embora e o outono chegava. A estação que acontecia a grande reunião social bienal de Asteria, Alan também foi obrigado a participar disso. E ele odiava aquela participação obrigatória que acontecia a cada 4 anos. E viajando na sua carruagem, ele via que as cavernas da família Krield e Endorn se juntaram. E Alan não gostava dessa união forçada para evitar problemas com bandidos, já que aquela cultura o irritava profundamente. Naquela noite, Alan aprendeu algo muito importante. Enquanto ele segurava sua bebida, alguns nobres comentavam que parecia que ele estava ficando pobre, já que trouxe apenas uma pequena escolta. E esses nobres, como sempre, eram insuportáveis. E foi isso que ele acabou concluindo naquela noite. Tudo que ele queria era apenas ir embora. Ainda assim, fazia um certo sentido eles pensarem daquela forma. A autoridade da família do Alan vinha de domínio do vasto submundo do leste, construída sobre a riqueza acumulada ali. Mesmo assim, ele já estava muito satisfeito com o andamento das coisas, já que ele havia abandonado os negócios do submundo e estavam ganhando bem com outras fontes. Com isso, o atual submundo do leste estava cheio de peixes pequenos tentando tirar vantagem da posição vaga. O clássico caso que o gato sai e os ratos fazem a festa. E o boato que o Alan tinha se tornado um conde apenas por pura sorte acabou virando um fato aceito. E ele nem ligava de ser chamado de criança sortuda, mas era insuportável ter que aguentar aqueles nobres que achavam que ele estava pobre. Até que ele acabou se lembrando de uma coisa: aqueles nobres também eram vítimas de Palatio. Krield e Endor não passavam de garotos de recado de Palatio, então eles só estavam tentando descontar a humilhação que tinham sofrido todos esses anos, mesmo Alan não tendo feito nada disso. Mas Ivan acaba chegando, percebendo que os nobres ainda estavam presos nos mesmos assuntos, mas o Alan achava melhor simplesmente ignorar aqueles malucos, e ele queria saber onde estava seu cavaleiro, e o Kaoli acabou revelando que tinha acabado de pegar algo na cozinha, e era apenas um milho assado. Logo, os dois começaram a comer enquanto aqueles caras continuavam tentando encher o saco deles. Parecia mais que eles estavam rimando alguma coisa estranha, mas foram completamente ignorados com sucesso. Mas em seguida a cena acaba mudando para o norte, em uma terra infinita de frio amargo, engolida pelos seus bárbaros. Naquele lugar existia apenas uma luz acinzentada e amaldiçoada, como se dissesse que ali não havia vida. Diversos corpos estavam cobrindo o chão,
e um homem que havia perdido um braço e um olho ainda tentava resistir. Ele achava que os malditos de Caliburn não sabiam nada sobre honra, e aquele era Clegg Han, um dos 8 grandes chefes bárbaros. Os bárbaros adoravam batalhas e morrer em combate era a maior honra possível para eles. No fim, eles tinham sido enganados por um cavaleiro de Caliburn, que disse que queria um duelo honrado com ele, e Clegg Han queria entender o que tinha acontecido com Kurga, e ele acreditava que Kurga tinha encontrado um destino tão vergonhoso que nem conseguiu fechar os olhos ao morrer, e naquele momento uma voz do além acabou se manifestando. O Turus queria que Clegg Han chamasse seu grande nome, e ao ouvir isso, Clegg Han acaba fazendo o chamado, mostrando toda a sua honra. E nesse momento, o Turus acabou avisando que concederia o desejo dele. Então a cena acaba voltando para Alan, que ainda estava acompanhado daqueles caras insuportáveis enquanto seguia para um local onde a reunião aconteceria. E mesmo com outras famílias por perto, Crude e Endor não paravam de encher o saco. No fim, a melhor arma de Alan era apenas ignorar. Mais tarde, eles pararam para descansar durante a noite, e Alan estava apenas comendo seu peixe tranquilamente com Ivan, enquanto aqueles dois malucos estavam totalmente frustrados, já que ele simplesmente não ligava. E ao perceber que Alan estava ignorando eles completamente, eles começaram a acreditar que os boatos eram verdadeiros. E isso significava que poderiam seguir em frente com um plano de entrar no submundo, achando que os dias de serem humilhados por Palatio finalmente tinham acabado, e eles já estavam até imaginando ganhando muito dinheiro e poder no submundo, chegando até pensar que deveriam dar um presentinho para o Alan quando assumisse o controle, e eles estavam se divertindo muito pensando nisso, até escutarem um barulho que deixou eles muito tensos. De repente, gritos ecoaram pela área. Simplesmente haviam monstros ali. Rapidamente os soldados da escolta ficaram muito em alerta. Logo, Crude e Endor viram vários músculos se movendo ao redor, enquanto suas escoltas se organizavam para protegê-los. Os magos lançaram feitiços de iluminação no céu, revelando dezenas de goblins espalhados pela floresta. Os cavaleiros até ficaram mais tranquilos no começo. Goblins eram monstros comuns, fracos e fáceis de encontrar na floresta. O problema era a quantidade absurda deles, e quando eles acabam percebendo quantos eram, a confiança sumiu rapidamente. Eles viram corpos de soldados caídos sobre os goblins, já que aqueles que estavam vigiando tinham simplesmente morrido primeiro. Mas havia algo muito estranho ali, já que aqueles goblins eram muito diferentes, muito maiores do que o normal e, pior ainda, possuíam mana. Eram criaturas completamente fora do padrão que os soldados conheciam, e os goblins acabaram avançando com ataques devastadores, destruindo parte da floresta. Mesmo assim, os soldados continuavam intactos. Um escudo estava envolvendo todos eles, e um dos magos acabou reconhecendo aqueles feitiços, um de terceiro círculo de rocha e o outro de segundo círculo de escudo, e ele queria saber quem diabos tinha conjurado aquilo. E nesse momento, Ala acabou usando o aprimoramento e compressão, e o solo sobre os goblins começou a se despedaçar na mesma hora. Ele envolveu todos eles em uma barreira e, usando o vácuo, fez chover pedaços de goblins por todas as partes. Crude e Endor ficaram totalmente assustados com aquele feito, e finalmente eles entenderam que tinham mexido com a pessoa que não devia. Os soldados estavam apenas observando, mas Alan não queria que ninguém ficasse parado ali, e nessa hora, os goblins restantes começaram a avançar rapidamente. Os soldados entraram em combate enquanto Alan continuava fazendo seus sinais mágicos, e Ivan fatiava vários goblins de uma só vez. Alguns soldados também conseguiram acertar uns golpes bem decisivos. Logo depois, a cena acaba mostrando vários goblins caídos no chão. Tudo tinha acabado, e os soldados estavam exaustos, mas curiosos para saber quem Alan realmente era. Enquanto isso, Alan estava completamente em choque, já que ele simplesmente achava que ele quase tinha morrido. Ele tinha capacidade para usar muito mais magia, até 4 vezes mais, mas bem no meio da batalha, seu reservatório de mana simplesmente se esvaziou, deixando ele praticamente como se fosse uma pessoa comum. E o Ivan acabou perguntando se seu chefe havia se machucado, mas Alan estava bem, só que não gostou nem um pouco de perder a capacidade de se proteger. Aquilo para ele foi realmente muito assustador, e ele acabou percebendo que a ametista era o maior problema de todos. Só que o que mais incomodava era outra coisa. Uma descida divina tinha acabado de acontecer, e esse fenômeno estranho surgia quando um deus exterior estava prestes a aparecer. Monstros ficavam muito mais ferozes e suas habilidades eram reforçadas, e Alan achava que aquilo não deveria ser possível, mas era um sinal claro que os deuses exteriores, que só deveriam aparecer depois que os 5 pecados capitais despertassem e as leis do mundo colapsassem, estavam tentando descer à Terra. Os 5 pecados ainda não tinham despertado, e Alan não entendia por que aquilo estava acontecendo exatamente naquele momento. Ele precisava reunir informações assim que chegasse ao destino, e se aquilo continuasse, ele sabia que morreria em um futuro muito próximo. Crude e Endor ficaram completamente sem chão ao perceber o quão insignificantes eles eram perto de Alan. No dia seguinte, a cena acaba mudando para a casa do Cal de Rotegre. Depois de tantas dificuldades, eles finalmente tinham chegado, e a grande reunião estava começando, mas tudo que o Alan queria era apenas ir
pra casa dormir. E aquela reunião era realmente muito chique. Tudo ali era feito de ouro, e Ivan achava que de qualquer forma o objetivo era exibir a riqueza. Até que eles acabam escutando uma pessoa dizendo que o Duque Rodrigue era muito competente. E Rodrigue estava com duas mulheres ao seu lado. E vendo que elas não iriam dar descanso pro velho, Alan achava que deveria interagir com os outros nobres. Porém, ele não queria muito fazer isso não. Até que aqueles dois pirralhos apareceram novamente. E o Alan achava que eles estavam ali pra encher o saco dele de novo, mas na verdade eles queriam um tempinho dele. Eles apresentavam a carne da melhor qualidade possível do território deles, querendo saber se Alan queria um pedaço pra degustar. No fim, eles estavam com muito medo, pois o Alan era um cara muito poderoso. Nisso, o Alan queria entender o que havia de errado com aqueles dois malucos. Porém, ele acaba fazendo uma cara de maluco e deixa aqueles dois com muito mais medo ainda. Logo, eles começaram a tremer, achando que deveriam ter deixado o Alan quieto. Mas nessa hora, a cena acaba mudando para um dia atrás, após a batalha contra os Goblins, enquanto Alan caminhava numa boa com Ivan. Os dois nobres estavam completamente em choque, e eles não estavam acreditando no que viram. E assim acabam pegando o mago do Barão Almão emprestado, carregando o mago parecendo um bebê, já que naquele momento eles queriam fazer algumas perguntas. E esse mago, na verdade, era uma maga. Almon havia contratado ela apenas para exibir sua riqueza, e os dois nobres queriam saber se ela sabia que tipo de magia todos acabaram de presenciar. Eles queriam saber se aquilo poderia ser algum tipo de magia de segundo círculo, mas ela não compreendia onde eles queriam chegar com isso, esclarecendo que aquela magia facilmente estava muito além das habilidades dela mesma, e eles acabaram congelando de tanto medo, vendo que então Alan deveria ser pelo menos acima do terceiro círculo. Assim eles acabam reconhecendo que Alan não se tornou poderoso por sorte, e que na verdade ele sempre esteve escondendo a sua força. Ele realmente não precisava de escoltas. Os dois estavam enxergando a verdadeira natureza frio e cruel dos Palatio. Então naquele momento eles estavam planejando suas vidas através do suborno, mas acabaram se dando conta que na verdade precisavam implorar muito por isso. Então a cena acaba voltando para a reunião, onde os dois se curvaram diante dele, pedindo desculpas por terem sido arrogantes e maltratado ele, deixando bem claro para ele que eles tinham perdido completamente a noção. Eles estavam implorando por misericórdia, enquanto Alan ficou completamente sem graça. Já Ivan não compreendia toda aquela frescura. Alan preferia nem imaginar o que aqueles dois caras estavam pensando, e o Ivan queria saber por parte do seu patrão se ele deveria dar uma surra naqueles dois. E o Alan até queria evitar mais choradeira, apesar de ser misericordioso, e ele achava que aqueles dois passaram completamente dos limites daquela vez. Assim, ele queria resolver tudo isso sozinho. No fim, ele só estava tentando dar medo naqueles dois para que eles parassem de ficar no seu pé, e os dois nobres simplesmente acabaram ficando de joelhos, parecendo dois cachorrinhos chorando, e eles achavam que estavam completamente ferrados naquele momento. Mas em seguida, a cena acaba mudando para uma mesa cheia de coisas para comer, e Alan vem enviado Ivan para a Guilda da Informação, então ele já estava esperando boas notícias. Enquanto ele estava segurando uma empada, ele acaba vendo duas pessoas que pareciam estar tendo uma conversa bem secreta. Dessa forma, ele acaba usando a sua mana para melhorar sua audição, e aqueles dois homens estavam falando sobre Altier e o Zenônia. Parecia que eles estavam tentando criar uma facção, e ninguém acreditava que eles teriam criado uma aliança, e o Alan acaba percebendo que não precisava ficar se preocupando. As duas famílias não se davam bem, e ele não acreditava que alianças delas iriam durar muito, e ele acaba provando um pedaço daquela empada achando que estava muito maravilhosa, até que ele acaba escutando daqueles dois homens que o chefe da facção não era de nenhuma das duas famílias, tratando aquele assunto como algo que não poderia sair dali. Um deles dizia que o dono da facção era da família Palatio, e isso acabou pegando o Alan totalmente de surpresa, deixando o pobre coitado de boca aberta ao ponto de derrubar sua empada, e ele queria entender o motivo dele ter sido envolvido naquele assunto, achando que era completamente sem sentido. Ele havia conhecido a duquesa de Altia quando ela era mais nova, e a filha de Zenônia 2 vezes, e o atual conde de Zenônia nunca tinha encontrado Alan, então ele não entende como que aquele boato havia se espalhado desse jeito. Ainda assim, achava que deveria ter esperado por aquilo, até que de repente acabam chamando ele, o que ele achava muito estranho, já que todos estavam querendo falar com ele naquele dia, e um cara meio fresco acaba se apresentando a ele, e o nome dele é Carmine, o terceiro filho do Duque Carmalon, do reino de Achutalon. Aquele era um nobre de outro país participando do grande encontro social, e Alan, obviamente, não estava tão animado assim, mas decide ser educado. Carmine comentava que ouviu dizer que Alan se tornou um conde por sorte, e ele sentiu inveja e queria saber qual que era o segredo de Alan, e Alan não estava nem conseguindo acreditar nisso. Mas nessa hora, um cara barbudo acaba chegando, querendo saber o que foi que o Carmine havia acabado de dizer, questionando se ele realmente havia zombado de um nobre do reino de Asteria. Carmine logo acaba ficando nervoso, tentando se explicar. No fim, Carmine achava que poderia zoar com Alan, mas acabou caindo do cavalo. Carmine Camalon se achava muito lindo e romântico, mas só parecia ser o cara mais fresco do mundo. Ele era de um país distante e veio tomar a filha mais nova de Rodrigo
Rodrigue para ser sua esposa, e pensando em como seria aquele momento, ele achava que seria muito perfeito, que nenhuma mulher jamais o recusaria na sua vida, e o cara se achava o gostosão. Nisso ele passava com a filha de Rodrigue, até que ele acaba vendo uma mulher e achava que ela precisava emagrecer um pouquinho. Depois via outra mulher ao lado que também precisava emagrecer e tinha um nariz muito grande, e ele falava para sua pretendente que ela tinha uma bênção por ser bonita igual a mãe dela. Logo, a garota acaba percebendo o problemão que estava se metendo e declara que o casamento estava completamente acabado, deixando ele sem entender absolutamente nada, e ele realmente não sabia o motivo do casamento ter sido cancelado, e ele achava tudo isso muito irritante, pois ele veio de muito longe pra nada. E foi naquele momento que ele acabou encontrando o Alan, que ele havia ouvido falar que Alan era imaturo e não tinha conexões nenhuma, então seria o alvo perfeito para desabafar, mostrando que ele era um cara completamente inútil. Nisso, o cabeludo queria saber se Carmine havia perdido o respeito, pois os Palácios haviam sido aliados deles por muito tempo, fazendo Carmine ficar pequenininho igual um Minion, e o Alan só queria entender que situação ele estava entrando naquele momento, mas de qualquer forma, Alan estava ciente de que Carmine conhecia aqueles três. Nisso, os homens que chegaram queriam saber se o Duque de Comalon, o Pilar de Achutalon, desprezava o reino de Asteria, e ali estavam figuras muito importantes da facção nobre, o Duque Rodrigue com seus cabelos claros e do lado dele, o Bigodudo, também uma figura importante da facção realista, Marques Mardânio. Naquele momento, o Conde Palan, do centro da facção moderna, queria saber o motivo de Carmine estar agindo com tanto desrespeito assim. No fim, aqueles homens eram o eixo central do reino de Asteria. Carmine tentava se explicar dizendo que isso não era verdade. Logo, Palan queria saber se havia algum motivo para Carmine ter dito aquelas coisas a ele, e Carmine admite que cometeu um grande erro nisso. Mas Mardânio esclarecia que Carmine teve uma atitude bastante esquisita em relação a Alan. No fim, Alan percebia que Carmine era muito odiado, ao ponto daqueles dois se juntarem para pressioná-lo. E aquela cena até parecia um pouco familiar para Alan, que logo imaginava que os três ali estavam fazendo uma pressão absurda, como se fosse um exército de todos com patentes muito altas, enquanto Carmine era apenas um soldado pedindo desculpas, e aquilo acaba despertando lembranças muito traumáticas para Alan. Nisso, Carmine sai correndo pedindo desculpas pelo que havia feito. Logo depois, Rodrigue queria saber se Alan estava bem, e Alan acaba confirmando, mas naquele momento ele estava assustado, pois todo mundo queria falar com ele, e em seguida, outros nobres começaram a se aproximar, acreditando que talvez os boatos fossem verdadeiros, especialmente sobre Altia e Zenônia. Assim, todos passaram a acreditar que o poder de Alan era muito devastador. Alan percebia que aquele maldito rumor estava fazendo tudo pegar fogo, como se fosse um combustível. Então ele começa a acreditar que ele rapidamente deveria desmentir tudo, mas os homens do eixo se deram conta que eles ainda não tinham dialogado com Alan, mas acreditavam que ele estava muito ocupado naquele momento. Mardânio também sabia que Alan vinha se dedicando muito à magia ultimamente, e ele ainda informava que possuía um artefato muito bom e queria presentear Alan com um item capaz de conter mana. Rodrigue e Palan também haviam preparado presentes para ele, e Alan acaba ficando extremamente envergonhado naquele momento. Ele se manteve em silêncio e não contou toda a verdade. No fim, ele acabou obtendo 2 artefatos mágicos e 5 poções de mana. Em seguida, a cena acaba mudando para o amanhecer no anexo do Duque Rodrigue. Mardânio estava com alguém que queria saber como tudo aquilo tinha ocorrido, e ele confirmava que Alan havia recebido presente. Presentes leves entre nobres significava apenas uma saudação, mas materiais importantes como artefatos carregam um grande significado. Para alguém que deseja entrar em uma facção, apresentar um presente ao chefe da facção significava que o indivíduo estava sendo aceito, e a pessoa em questão era a Duquesa Altia, que ficou muito feliz ao saber que Mardânio havia entrado, mas ele acreditava que tudo isso foi graças a ela. No fim, ela acabou dando boas-vindas ao Marques, pois agora eles poderiam oficialmente compartilhar o mesmo propósito. E ela queria saber como que foi pros outros, e Mardânio explicava que geral aceitou na mesma hora, já que tudo isso foi visto com grande honra. Mas ele também acabou percebendo algo muito estranho. A Duquesa Altia, que quase nunca se mexe, apareceu pessoalmente e falou com só alguns escolhidos. E depois de separar as cartas certas, veio o tal ritual de passagem, com aquele suborno bem discreto, mas sincero. E os boatos começaram a se espalhar rapidamente. Mas para Mardânio, aquilo era só política rodando normalmente. Mas ele também conseguiu ver uma chance rara ali. Altia deixou bem claro que aquele era o momento de agir sem segurar em nada. Então a cena acaba pulando pro 4º dia do banquete, e Alan já estava de saco cheio de tudo isso, e os rumores estavam crescendo aos poucos, e estavam tratando ele bem demais por causa da fofoca que ele estava envolvido com Altia e Zenônia, e ele até aceitava isso, mas não sabia até quando o pessoal ia engolir aquilo numa boa, já que ele estava quase planejando dar no pé. Mas do nada, Iva acaba encostando no ombro dele, e Alan quase infarta na mesma hora, a alma praticamente sai do corpo dele. O Iva não entende nada, mas avisa que tinha voltado, e Alan acaba explicando que ele se assustou porque estava perdido no
nos seus próprios pensamentos. Mas depois disso, Alan fica sentado enquanto recebe a notícia, e é dito que um deus externo acabou descendo no norte. Além disso, Caliburn estava em alvoroço, e os boatos diziam que as ametistas tinham ligação com os deuses externos. Mas Alan queria saber se havia mais informações, e Ivan conta que a pessoa que Alan estava procurando estava em uma vila no norte de Ashtalon, o que na teoria era perfeito. Alan decide que eles vão passar por lá e avisa que o destino final será Caliburn, e Ivan estranha a decisão repentina e pergunta se o plano era seguir para o norte. Mas Alan acaba dizendo que vai explicar no caminho e manda ele se preparar. Por dentro, Alan estava muito mal, ele não esperava que tudo isso escalasse tão rápido desse jeito. Deuses externos, calamidades no nível dos 5 grandes pecados, poderia descer qualquer um a qualquer momento. Ele tentou reunir informações e se mover o mais rápido possível, mas mesmo assim, as coisas estavam adiantadas demais. E no fim das contas, o futuro era muito claro, reinos aliados caindo, guerras sem sentido, terras contaminadas por poderes de outro mundo e tudo isso e muito mais. Se nada fosse feito, ele morreria muito rápido. Porém, Alan ainda tinha um plano. Depois da descida divina, um deus externo passa meses se estabilizando antes de virar um deus vivo de verdade. E nesse período, eles não conseguem usar todo o seu poder nem como espíritos heróicos. E atacar nesse exato momento seria sua única chance. Não dava pra garantir nada, mas ele precisava tentar, já que esse, infelizmente, seria seu único caminho. Pensando nisso, ele se perguntava o que aquela criança iria querer. Mas uma semana depois, o vice-comandante chama Alan, se referindo a ele como comandante, e entrega uma carta. E o conteúdo acabou deixando Alan totalmente assustado. Ele manda avisar que a programação do norte será adiada em 2 semanas. Então a cena acaba mudando para Pakran, que era uma vila ao norte de Ashtalon. Alan não esperava encontrar quem procurava tão cedo. E lá estava o moleque dando oi pra todo mundo animado, pra ele e pra Ivan. E dava pra ver de longe que aquele garoto se destacava muito. E esse era o protagonista, o personagem jogável do RPG roguelike de turnos Psychedelia. E mano, não tem jeito, protagonista é protagonista. Era exatamente como nas ilustrações, só que ainda bem mais novo. E o Alan pergunta se o garoto sabia quem ele era, e o moleque se apresenta como Eliban. E mesmo com um mundo diferente do jogo, o protagonista continuava igual. Eliban ainda um dia iria ficar muito famoso e muito forte. Alan comenta que ele tem uma personalidade brilhante e acha estranho estar frente a frente com um personagem que costumava jogar. Mas sem enrolação, ele acaba entregando o saco pro garoto, e dentro havia moedas de ouro e Eliban não entende absolutamente nada. Mas Alan manda Ivan continuar, e Ivan acaba abrindo uma maleta cheia de poções, depois mostra várias caixas de presente, e Alan deixa claro que tudo aquilo era do próprio Eliban, e o moleque acaba ficando em choque perguntando qual que era o motivo de tudo isso. E o Alan responde de forma simples que era apenas um investimento, e ele trouxe tudo que o protagonista precisava no começo, e diz que Eliban vai se tornar alguém muito importante e que vai precisar crescer para lidar com coisas como deuses externos. E convencido de que fez um bom trabalho, Alan acaba virando as costas, e aí ele acaba se lembrando de uma coisa e avisa que era o Conde Palatio, e que esperava gratidão lá no futuro. Eliban agradece na mesma hora e diz que nunca vai esquecer daquilo e acaba se despedindo. Mas Alan acaba estranhando o quanto aquele garoto era animado, já que fantasia sombria normalmente não combinava com o protagonista alegre. E o Ivan acaba chamando seu patrão, perguntando se estava tudo bem ir embora sem uma conversa decente. Mas Alan acha que era muito desnecessário. Eliban era esperto e ele vai entender tudo. E Alan não tinha tempo para ficar criando afinidade naquele momento. A vida dele estava completamente em risco real. Ivan não fazia ideia, mas Alan já tinha ativado o protagonista no modo caça automática. E enquanto isso, Ivan comenta que o moleque parecia ter um talento absurdo e a mana era muito densa e ondulante. E isso era coisa de gente muito forte. E mesmo com roupas comuns, Eliban parecia estar usando artefatos. Alan dizia também que ele conseguia sentir aquela mana. E a ideia original era bem simples. Eliban deveria ser um moleque normal antes da aventura começar. E aquilo fez Alan suspeitar de mais um efeito borboleta inesperado. Algo já estava muito diferente do jogo. E claro, tinha logo que ser com o protagonista. Mas no fim, ele só queria proteger seu plano de vida fácil. Quanto mais forte o protagonista ficasse, melhor pra ele. E todo aquele investimento valia cada centavo. E Eliban era uma das poucas pessoas realmente bondosas naquele mundo de fantasia sombria e miserável. Então Alan não fica preocupado com isso. Até que algo acabou batendo forte na cabeça dele. Quando ele pensou em bondade, Alan perguntou ao Ivan se ela iria encontrá-lo. E ele tinha evitado visitar o orfanato por puro medo, mas parecia que isso não adiantou de nada. A carruagem seguia a viagem enquanto Ivan tentava entender por que seu patrão tinha comprado tantos itens aleatórios. No fim das contas, aquilo tudo não passava de suborno. Suborno que o Alan estava acumulando para oferecer na sua futura linha de vida. Mas em seguida, a cena acaba mudando para 10 dias depois, na capital de Caliburn, chamada de Círdan. E em frente ao portão do norte de Círdan, as carruagens chegavam. Ivan estava no esgoto e Alan compreendia o seu cavaleiro. Ivan achava aquele lugar um labirinto sem fim, onde Alan teria que respirar fundo e se segurar. E Alan deixava
deixava claro pro seu subordinado que ele não estava ajudando, e ele havia viajado para aquele lugar para se preparar para a guerra contra os deuses exteriores. E obviamente, ele havia trazido um monte de presentes e esperava que Macallian gostasse. Finalmente havia chegado o momento deles, e nisso, Ivan acaba saindo da carruagem. Ele acha que a inspeção da capital deveria olhar apenas a identidade, mas de qualquer forma, Alan ainda estava aliviado, pois as coisas estavam indo muito rápido por ali, até que de repente, Ivan acaba chamando seu patrão, informando que surgiu um pequeno problema, e assim o Alan acaba saindo da carruagem, e estavam dizendo para eles se afastarem, e Ivan não entendeu nada. Ele também informa que a identidade de Alan foi verificada, mas antes que ele pudesse terminar de falar, um cavaleiro surgia, querendo confirmar se eles estavam falando do Conde Palatio, e ele acaba se apresentando como Viran, o discípulo direto do mestre cavaleiro Fiola, e Alan naquele momento queria entender o significado daquilo, pois eles trouxeram os cavaleiros. Viran acaba explicando para Alan que um amigo dele, do reino de Asteria, informou que Alan estava em débito com ele, e foi naquele momento que Alan acabou se lembrando de Carmine. Viran declara que Alan ofendeu profundamente seu amigo, revelando que Carmine havia sido humilhada além da conta, então pediu para que o Viran o pegasse caso ele estivesse indo para Caliburn. Na verdade, ele tinha comprado o Viran, prometendo dar corpos abissais para ele, que era o tipo de coisa necessária para se aprimorar suas habilidades. E tudo que o Viran precisava fazer é dar um belo de um esculacho no Alan. Viran então deixava claro que não precisava fazer aquilo, pois era para um amigo dele, e rapidamente os cavaleiros já estavam com Viran pegando suas espadas. Ivan rapidamente se prepara enquanto Alan fica muito irritado com isso. Carmine tinha arrumado uma briga sozinho e simplesmente fugiu, e agora estava procurando problemas novamente. Viran prometia que se Alan entregasse tudo que tinha de valor na sua carruagem, iria poupar o conde. E obviamente, Alan não sentia nem um pouco de medo daquele maluco. Viran fica com um sorriso no seu rosto, achando que não tinha nada a perder, pois na cabeça dele, Alan era apenas um nobre marginal do reino de Asteria, sem absolutamente nenhum vínculo com Caliburn. E Alan via que era realmente como o vovô dizia, quem anda com porcos, farelos come. E foi naquele momento que ele já estava se preparando para um golpe, enquanto Viran já estava quase realizando seu movimento, pois ele achava que estava tudo bem caso coisas dessem errado, e o mestre dele iria resolver tudo, até que ele foi pego pelo pescoço e levantado como se não fosse absolutamente nada. E ali estava Macallian, segurando Viran. Macallian queria entender o que diabos Viran estava tentando fazer, e ele pergunta como que Viran ousa tocar no seu benfeitor, e nessa hora Alan acaba ficando muito surpreso. No fim de tudo, a verdade crucial que Viran não tinha conseguido compreender é que o Conde Palatio havia tido um duelo contra Kurga, o famoso dos Campos de Neve, e rapidamente Macallian acaba derrubando Viran e começa a pisar na cara dele. Viran pedia desesperadamente para que Macallian esperasse um pouco, e no fim de tudo, Alan havia ganhado um epiteto sem uma espada, mas Viran achava que Macallian não deveria tratar ele daquele jeito. Já o mestre cavaleiro Macallian mostrava sua força, deixando claro para todos que estavam com Viran, e que caso movessem sequer um dedo, ele deixaria todo o resto para a imaginação deles. Então rapidamente ele acaba acertando um golpe muito forte no Viran, fazendo ele voar e atingir uma árvore, e rapidamente o Viran começou a sangrar, e Alan ficou muito surpreso ao perceber que aquele cavaleiro era Macallian. Nisso, o mestre cavaleiro declara para Viran que ele deveria estar se sentindo muito sortudo, pois estava em uma situação em que Macallian não poderia tirar sua vida. Assim ele dava outro golpe em Viran, deixando o rosto dele completamente amassado, enquanto continuava a surra, e Ivan via que Macallian atacava muito bem. Mas naquele momento, Alan só pensava em Macallian defendendo ele e o chamando de benfeitor, e ele ficava até com seu coração na mão. Alan não esperava isso, pois achava que quando Macallian era jovem, até poderia ter sido grato, mas depois de crescer, presumiu que ele não receberia tão bem assim alguém que mal conheceu na sua vida, e Alan sentia como se estivesse recebendo todas as recompensas por criar um filho, achando muito maravilhoso o quão carrasco Macallian era. Ele gostava muito de ver uma pessoa a quem ele havia dado suporte crescer tanto assim, amadurecer e se tornar um jovem excepcionalmente íntegro, e Alan achava que aquela era a sensação de ter criado um filho muito bem educado, até Ivan chamar ele de pai, perguntando se Alan estava vendo que o filho dele estava batendo em alguém sem sentido, mas Alan naquele momento só estava muito impressionado. Macallian realmente não tinha gostado de ver seu pai sendo desprezado em uma terra estrangeira, e estava pisoteando Viran como se fosse uma barata, e para Alan, Macallian era um filho muito doce, e após dar uma surra bem dada em Viran, Alan acabou achando que aquilo passou um pouco do limite, até que ele achava que aquilo iria ocorrer mais uma vez. Afinal, Macallian era um dos 5 grandes pecados e informava Alan que iria acompanhá-lo. Dá o like no vídeo, e se você não deixou o like ainda, deixa aí também, cara, vamos compartilhar esse propósito. Infelizmente eu já narrei todos os capítulos dessa obra que eu achei muito boa, por sinal, mas se vocês querem parte 2 dela assim que lançarem mais capítulos, deixem muitos likes e muitos comentários aqui, e quanto mais likes e mais comentários, mais rápido eu trago aqui quando tiver mais capítulos. Não se esquece também de ativar o sininho, porque o YouTube não está entregando para todo mundo. Mas é isso, muito obrigado por me assistir até aqui,
Até o próximo vídeo e valeu!